Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos. Eu sou o Theory, estou aqui com a galerinha bacana do nosso Clube do Livro pra gente falar sobre O Inimigo do Mundo, o primeiro livro do Leonel Caldela no cenário de Tormenta, o mundo de Arthur aí. Hoje nosso host, né, quem vai conduzir esse encontro, vai ser quem indicou o livro, de acordo com o nosso Clube do Livro, que é o Teseu, e eu vou passar a palavra pra ele, né, pra ele se apresentar primeiro, e depois a galera se apresenta também. E aí, Teseu, beleza? Bem-vindo. Oi galera, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Bora aí falar desse livro, um livro um pouco... acho que a gente vai ter bastante coisa pra discutir. Mas vai ser uma bela discussão, como sempre. É isso aí. Carol, pode se apresentar também, tá aqui conosco, como sempre. Bom dia pessoal, bom dia galera do chat, bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá ouvindo aí pelo podcast. Se o objetivo desse livro foi me dar vontade de jogar Tormenta, ele foi bem atingido. Mas tem umas coisinhas aí que eu tô querendo problematizar. Então, daqui a pouco a gente conversa. Demais. Por último, mas não menos importante, temos Felipe. E aí, Felipe, bem-vindo. Olá, boa noite, bom dia. Boa noite pra mim, no caso, bom dia. Boa tarde pra todo mundo. Esse livro é mais um dos exemplos que a perseverança ajuda a você desenvolver melhor suas habilidades. Total. Boa, olha aí. Então, vou passar a palavra pro Teseu conduzir esse nosso encontro aí. Teseu, fica à vontade de ir pra levar do jeito que você preferir. Ok, então vamos lá. Esse é o, se eu não me engano, o terceiro livro, né, que a gente vai tratar do Leonel aqui, mas ao contrário dos outros, esse foi o primeiro livro que ele escreveu. Então eu vou dar só um pequeno contexto do autor, mas a gente já falou bastante dele em indicações em outros livros que ele escreveu. Mas na época que ele escreveu esse livro, ele estava com mais ou menos 21 anos. Ele trabalhava como um professor de inglês ainda. Aí ele recebia o salário dele, nem sempre ele recebia ele. Eles pagaram ele 3 meses de salário de uma vez, só que estava tudo atrasado. Ele pegou e foi para São Paulo, pro Encontro Nacional do RPG. E lá ele levou um conto do Dragonlance e levou pro pessoal da Revista Brasil. E depois de um ano, que é assim que funciona, né, infelizmente, o pessoal leu esse conto dele, gostou do conto, aí eles convidaram ele pra escrever o Romance de Tormenta, porque tinha esse cenário que estava sendo difundido no Brasil, começou ali nos anos 90, que é o cenário do Tormenta, que é um cenário autoral do Jaime Trevisan, do Cassari e do Saladino, e eles queriam explicar o que era essa tormenta. Chamaram o Leonel porque eles gostaram desse conto dele do Dragonlance e deram, a autoria pra ele escrever o que ele queria sobre. Claro que tinha auditoria deles e tudo mais, mas era uma história aberta e ele desenvolveu essa temática. Só que nem tudo é flores, né? Ele ficou um ano escrevendo esse livro e eles tinham medo que o livro não podia ser vendido, então meio que a ideia deles era que o primeiro livro ele fechasse em si mesmo, por mais que a história não estivesse completa. Só que quando eles estavam terminando de escrever o livro, a editora sumiu, pegou todos os royalties, tudo dela, e não pagava mais. Ela pegou o dinheiro e foi embora e desapareceu. Aí eles conseguiram ir pra Jambô, lá em Porto Alegre, e depois de mais outro ano que eles conseguiram publicar o livro, mas antes de publicar, o livro vazou na internet. Só que esse vazamento que ele teve na internet foi o que ajudou a ficar conhecido e uma das poucas vezes que talvez a pirataria tenha ajudado uma editora, digamos assim, no seu início. E o livro foi publicado oficialmente em 2004, mas o Leonel foi convidado para escrever em 2002. É realmente o primeiro livro que ele escreveu. E desculpa o cachorro no fundo aí, galera, porque vizinho é assim que funciona. Aqui vai ter também. Relaxa, ela tá tranquila. Mas, o que vocês acham de a gente começar com um micro resuminho? Eu fiz um resuminho aqui de algumas linhas e depois, no que a gente for discutindo sobre personagens, ambientação, a gente vai expandindo a história. Sim, acho que... Okay. Só é bom avisar, Teseu, que vai ter spoiler, tá? Pra quem não tem lido, né? Quem não leu, O Inimigo do Mundo, Conto da Tormenta, vai ter spoilers. A gente vai começar a falar de coisas, principalmente sobre o que é a Tormenta, coisas da Tormenta, que pro cenário é um grande spoiler pra quem nunca jogou RPG. Então, se você tem interesse nesse romance, talvez seja interessante você voltar aqui depois. Ou, se você não liga pra spoiler, venha chafurdar na escatologia e no sadismo com a gente. Do meio pro fim. É isso. O livro conta a história de um grupo de aventureiros que está perseguindo um assassino, que até então ele é chamado de O Albino. Parece ser uma caçada trivial, mas ela vai se tornando uma descoberta que tem coisas maiores acontecendo por trás. A gente vê que tem algo querendo invadir o mundo deles, né, o mundo de Arthur. E entre tudo isso, esse grupo de 9 companheiros, eles acabam se pondo nessa jornada, atravessando vários continentes, várias regiões, atrás desse assassino. O resumo grosso do livro é esse. É um grupo de aventureiros atrás de um assassino. Eles foram contratados para ir atrás desse assassino, só que com o decorrer do livro a gente descobre que esse grupo de aventureiros, eles não estão ali por acaso, esse assassino não tá ali por acaso, tem mão dos deuses por trás disso tudo.
Tem uma conspiração gigante dos deuses em volta. Né? Exatamente. É isso aí. Acho que Que bonito, um micro resumo mesmo. Exato, Aprendi com a Carol. Velho. Acho que os micros resumos, eu acabei de perceber isso. Ele deve ser, sabe o quê? Uma sinopse, né? A gente tem feito micro... Sim. A gente tá com aquele mal dos primeiros clubes do livro lá, que fala capítulo por capítulo ainda. Né? Velho. Precisa, que, na né, verdade, velho? A vontade é essa, né? De ir falando ponto a ponto, capítulo por capítulo. Mas aí a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã e as pessoas precisam almoçar. Vocês podem almoçar com a gente, mas a gente não pode almoçar enquanto tá conversando. Algum de vocês quer dar o contexto histórico do livro? Eu queria só adicionar um negócio que acho que é comum com autores nacionais, é essa insistência de você, se você tá afim mesmo de buscar essa área, de você correr atrás, porque o Teseu falou, né, de ter levado, né, pra comissão lá, né, pra reunião do RPG e tal. Eu lembro do Nerdcast que acho que foi o Saladino, não sei quem que falou, que só leu o Conto do Leonel porque não tinha nada pra ler no metrô. O Trevisan. Ele fala, eu tava sem nada pra ler no metrô e falou, ele falou exatamente assim, vou ler essa merda pra ver se é boa. Amado. Eu lembro que o Rafael Dracon também, dando a entrevista dele, falou que os Dragões de Essa, ele descobriu o cara, tava jantando no shopping, ele descobriu onde o cara tava, foi lá, stalkear o cara, sentou na mesa de pidão e tal, e conseguiu o contrato dele com a editora lá desse jeito. Então, Sim. Eu acho que é meio assim, que pelo menos antigamente era assim, né? Hoje talvez seja um pouco mais fácil. Não acho que seja muito diferente não, tá? Eu tenho alguns amigos que são autores e é sempre uma luta, sabe? Por mais que você envie para as editoras, que você faça um pacote bonito, que chame a atenção, que sempre falam isso, né? Que dentre todos os livros, o seu precisa se destacar de alguma forma, seja pelo pacote, seja por... Enfim, N fatores. Mas é muito difícil. É muito difícil e os que estão aí hoje estão contando essas histórias de como eles precisaram lutar para isso. Eu li alguma coisa sobre a Carolina Munhoz, que é a esposa do Rafael Dracon, e ela... A gente tem... Se vocês estiverem ouvindo pássaros, é isso. Tranquilo. Tá tranquilo. É a live dos que eu tô druidas. escutando eles. É a live dos druidas. Eu tô escutando eles fazendo uma barulheira aqui em volta. A Carolina Munhoz, ela também precisou fazer isso. Ela não encontrava ninguém que quisesse editar os livros dela, e eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas ela mandou imprimir e ela mesma ia pros eventos, montava um standzinho dela pra vender o livro dela, até que alguém acabou prestando atenção nisso, sabe? É uma luta. É uma luta. A pessoa que quer viver de literatura no Brasil sofre, é isso. Então, alguém quer dar um contexto histórico? Falar um pouquinho? Você fala do contexto histórico do mundo de Arton ou do Exato. tempo da época? Ah, tá. Do mundo. De Arton. Eu não sei, assim, o que eu conheço de Arton é basicamente o que eu li no Flecha de Fogo e aqui. Então, no Flecha de Fogo eles falam, parece que é no futuro desse livro aqui, né? Porque aqui nesse livro eles contam como a tormenta surgiu, e na Flecha de Fogo é um mito depois, né? E aí aquela guerra dos goblins e tal. Então, aqui eles acabam mencionando uma guerra que tá acontecendo entre alguns deuses, que acaba culminando depois numa guerra que tem lá também entre deuses, né? Sim. Mas o mundo de Arton, ele é um mundo enorme, assim, com vários continentes, e os deuses, eles têm influência direta nesse mundo. Então, você vai ter ali um panteão, se eu não me engano, com 20 deuses, e entre esses deuses podem cair e aparecer novos deuses, né? Inclusive tem Os deuses menores. Isso, os deuses menores, os deuses maiores e tal. Então, e esses deuses conversam entre eles têm seu relacionamento, e o modo como eles se relacionam e sentem emoções, porque são deuses meio antropomórficos, sabe? Eles têm forma humana, a maioria deles, né? E quando eles têm raiva, ódio, meio parecido ali com o panteão dos deuses do Olimpo, né? Muito inspirado Sim. nesse sentido, o mundo sofre essas influências, né? Então é muito interessante isso, cada um tem seu plano ali, um lugar onde vive também. Isso eu achei muito legal. Cada um tem o seu mundinho ali, né? Exato, né? Você tem um plano do caos, o plano da ordem, que são diferentes, né? E os deuses vivem lá. Inclusive o plano do caos é bem perturbador. É isso. Nossa, demais, meu Deus. O interessante é que, tipo assim, você vai vendo como que a tormenta, né, que é o que dá o nome ao cenário, que é uma tempestade de sangue aí muito louca, com as criaturas cabulosas,
poderosas, ela aparece. Então, até então, não existiam partes do mundo destruídas, e a gente acaba conhecendo algumas delas nesse livro, né? O que eu sei de contexto histórico é mais ou menos esse, não sei muito mais do que isso, não. Muitas coisas que exploram no primeiro livro é bastante isso mesmo, eles não expandem tanto, assim, você só citar essa primeira inicial, né, que tem os 20 deuses maiores, que são o panteão principal que rege o mundo, e cada um tem tanto alguns criaram raças, outros são só conceitos, né, o conceito da justiça, o conceito do sol, e assim vai. Então vamos começar a falar um pouquinho dos personagens. Os principais, digamos assim, são 9, que é o grupo, né? E o Albino, que é o 10º personagem. Vocês querem citar cada um? Querem falar sobre só os que gostaram ou os que não gostaram? A gente pode passar por rápido uma linha, assim, de um micro resumo de cada um, mas, cara, que grupo grande, hein? Vou falar pra você. Tá parecendo old school, né? Eu tava vendo, são 9 pessoas. Eles são inspirados na Sociedade do Anel e no grupo do Dragonlance, né? Que também são 9. Sim, Dragonlance é gigantesco, né? Então ele quis fazer isso. Então, tipo assim, são várias pessoas, são vários personagens. Alguns acabam tendo mais tempo de tela, entre aspas, do que outros, tá? E alguns eu senti, na minha perspectiva, que estavam ali mais rasos do que outros. Ou seja, eles estavam ali para cumprir uma função muito específica. E a maioria desses que estavam só cumprindo função específicas eram mulheres. Não queria problematizar, mas eu vou. Eu passei o livro inteiro lendo assim, descansa, militante. Eu terminei o livro, eu falei, eu preciso falar. Mas vamos lá então. No início uma morre, né? Uma delas morre no início. A Andila. Que é a Bárbara do grupo. Tem o Valen, que é o líder, aparentemente ele é um guerreiro. Tem a Elisa, que é a namorada dele, ela é uma caçadora, uma humana. Ele também é humano. Tem a Andila, que é uma bárbara, vem das tribos do norte. Curiosamente, usam poucas roupas. Isso aí infelizmente, tem muito disso. Eu vou surtar aqui com os personagens. No caso, ela talvez faria sentido pra ela ser uma pessoa que veio do frio extremo e tá no calor extremo, mas mesmo assim, desnecessário certas... Desnecessária, Tem a Nicaela, né, que é uma meio elfa, clériga. Tem o Artorius. O Artorius, que é o Minotauro. Sim. Os dois, que ele trata a Nicaela como uma irmãzinha, é muito fofa a interação dos dois. Aí tem o Masato Kodai, que é um cara que ele vem das tribos que tem referência ao pessoal do Japão e tudo mais. É o guerreiro samurai, tamuraniano. Todo sério. É Império de Jade isso? Vem da região ali onde meio que o Império de Jade retrata. Que é um dos cenários, entre aspas, extra, dentro do mundo de Tormenta, né? O Império de Jade meio que ele foi criado depois, que ele é uma coisa mais à parte, porque como a gente lê o livro, no final acontece certas coisas da onde o Masato vem, então meio que deixa de existir aquela região. Por fim, tem o Gregor, que é um paladino de Tiates. Gregor Van. Acho muito interessante os paladinos de Tiates, porque eles são pseudo-imortais, então rende muita coisa nas aventuras de RPG. Tem o Ashley, que é o ladrão, o cara da lábia, o articulado do grupo. O moleque. E tem o Rufus, que deveria ser o mago. Nossa, mas tipo assim, cara, eu vou falar pra você, deixa eu falar um negócio aqui. Claro. Que eu acho que, como o Rufus ia fazer uma merda depois, me parece que eles tentaram colocar um ódio contra o Rufus desde o início e isso me incomodou demais, cara. Mano, velho, você tá doido? Os personagens, cara, mó bulinação com esse cara desde o início, mano. Eu falei, que isso, velho? Como que esse cara tá aí? Eu acho que a ideia era a gente sentir pena dele ser o mago que tá com medo de esquecer a magia. Porque o Leonel pega essa coisa que vem dos clássicos do RPG. Achei legal isso. Depois que o mago casta a magia, por algum motivo ele esquece a magia. Aí eles atribuem que a deusa da magia, a Willa, quando você casta a magia, meio que a bênção dela é tão forte que você tem que reestudar a magia pra aprender ela de novo, porque você mexe com as cordas do universo, digamos assim. Essa é uma limitação da magia venciana, né? Que é o estilo de magia que a terceira edição usava, o Tormenta usou também, né? Aliás, eu tenho uma pontuação sobre isso. A impressão que eu tive, pelo menos até aquele ponto específico que depois a gente vai falar, eu comentei com o Teseu antes da gente começar aqui, me parece um grande resumo de uma aventura de RPG. Parece que ele pegou uma história... Vocês ficam zoando meus resumos? Minhas 22 páginas de resumo de 15 sessões?
Mas o que me pareceu, até determinado ponto, quando eles acharam que tinham concluído a missão deles, é que era o resumo de uma aventura de RPG. Como se ele tivesse assistido essa sessão e ele estivesse tentando adaptar aquilo de alguma forma mais orgânica pro livro. Eu tive um pouco dessa impressão. Também tive, porque acontece muita coisa que acontece em mundo de RPG e eu acho que isso foi até proposital. Tipo assim, personagem morrer do nada, personagem sair e entra o outro logo depois. Tipo assim, o personagem morreu, beleza, preciso colocar outro aqui. E aí ele, sabe aquele The Gamers, tem aquele documentário que o cara chega e fala assim, eu sou um mago, eu preciso... Aí eu entro no grupo, aí os caras falam assim... Eu confio em você. Chute ser o nosso grupo aventureiro. Tipo isso, cara. Por exemplo, como é que chama o cara lá? O de Tamura? O Masato Kodai. Isso. Parece que ele entra muito rápido, tipo assim, eles confiam nele, sabe? Muito rápido, assim. O cara, o Ladino, quando ele sai também, sai muito rápido do grupo, né? Masato Kodai é o cara que não pôde participar da sessão 0, a sessão 1, viajando a trabalho, aí chegou no segundo dia, encontraram no meio do caminho, entendeu? Aí na hora que ele chegou, basicamente isso. O jogador do Bárbaro tava bolado, porque o Bárbaro tinha morrido e tinha saído da campanha. Aí o jogador do Ladino era amigo desse cara, então ele saiu junto. Mas de vez em quando ele voltava pra jogar porque ele gostava. Pra mim, foi problema de agenda, tá? Como diz o Teor, o maior boss do RPG é a agenda. Mas... o Ladino não pôde mais participar por causa do horário da sessão. E aí ele... Gente, foi difícil aqui essa última aventura, eu preciso ir. Mas eu particularmente, o Gregor, o Masato, a Nicaela e o Artorius, eu gosto bastante desses 4 personagens. Eles têm a personalidade deles, pode ser um pouco ambígua ou etc, ou muito clichê, mas você entende o que cada um é, como cada um pensa, desde a primeira aparição deles. Já o Valen, que é o líder, nada carismático pra mim. Mala sem alça. Moleque chato. Sem rodinha. A Elisa com o bully dela no Rufus, muito desnecessário. É muito patricinha de Beverly Hills. Eu sou muito linda e você é apaixonado por mim, então eu vou pisar em você. Ela nem é muito linda, pelo menos não pelas descrições. Ela é descrita como uma das personagens mais bonitas que tem. Eles realçam muito isso no futuro. O tempo todo meu Deus do céu, Nicaela. Porque a Nicaela eu acho que é mais por ela ser, eles considerarem ela como se fosse uma irmãzinha do que pra ela ser, tipo, a pessoa mais linda por ser uma meio elfa, sabe? Acho que confunde um pouco a narração nesse ponto. Chama atenção, né? Inclusive tem um comentário que ele faz na hora que tá descrevendo a percepção do Masato Kodai a respeito dela, que eu entendi o que ele quis dizer, me incomodou. Uma beleza branca. Ele usa esse termo. Eu entendi que é aquela coisa, tipo, imaculada, e todo mundo enxerga ela meio como se fosse uma menina. E o fato de todo mundo se apaixonar direto por ela. Começou a cortar, Carol. Seu microfone tá cortando, Carol. Acho meio problemático. Mas, desculpa, eu não tenho. Acho que a gente entendeu. Tem alguns termos que podem ser ambíguos, né, e podem causar um pouco de sensações que não deveriam causar. Ainda mais para um livro de aventura fantástica, que teoricamente tende a ser uma leitura para adolescentes, né, pré-adolescentes e tudo mais. Não que Tormenta seja indicado para pessoas menores de 16 anos, por causa de todo o contexto que é narrado e descrito, e como que a Tormenta em si funciona, mas realmente tem alguns termos que são pesados, digamos. Eu não consegui me conectar com nenhum personagem, cara. Eu entendo que às vezes os personagens de RPG eles não são profundos, não acho que não tem que ser às vezes, né? Mas quando você vai trazer isso para uma obra, né, transcrevendo, eu até não sei se foi uma aventura de RPG, me parece muito que foi. Sim. Uma aventura de RPG, mas eu achei os personagens muito monocromáticos. O cara que é mau, ele é mau porque ele é mau, a menina lá é boazinha porque ela é boazinha, e ninguém é... O cara que um pouco mais de profundidade é o mago chato lá, que depois que você viu um pouquinho do flashback dele, você entende. O principal, apesar dele ser mala do caralho também, ele mostra um pouquinho do background dele, então você meio que dá um ok. Os outros, igual o Tero falou, pra mim foi só mais cumprindo funções específicas, né, e não sei o quê. Pra mim não tem como deixar de fazer um paralelo, porque além do que eu tô lendo, né,
terminando a trilogia Dragonlance, tô terminando o terceiro livro, por dois motivos. Uma porque também é uma aventura de RPG que rolou, e outra porque é uma inspiração forte do Leonel, ele já falou várias vezes. Sim. Então, quando eu tava lendo os dois juntos, então veio a comparação na hora. Então, as coisas em Dragonlance são mais bem trabalhadas desde o primeiro livro, né? Óbvio que eu já li os 3 livros, então é uma comparação que não faz jus, né? O Teseu já leu os 3, pode detalhar um pouco mais. Mas, por exemplo, no primeiro livro Dragonlance, os meus problemas nem era com os personagens em si, era mais com os recursos narrativos que usou e tal. E cada livro vai evoluindo isso. Por exemplo, eu sempre gostei dos personagens Dragonlance, né? E aqui eu não consegui gostar. Talvez nem seja culpa do Leonel. Uma coisa que eu tava pensando, talvez seja, né? Como é o primeiro livro, o cara não queria tocar tanto no cenário, não queria tocar tanto naqueles personagens que poderia ser Cone, que poderia, sei lá, ser do Trevisan, etc e tal. Às vezes ele sentiu que não poderia mexer muito. É uma coisa que eu imagino que tenha ocorrido. Eu tive um pouco dessa sensação também, hein? É porque o Leonel, ele fez uma escolha complicada, porque ele planejou a história para ser uma trilogia, então tem muitos personagens que são melhor trabalhados nos livros seguintes, mas ele quis fazer o primeiro livro ser fechado nele mesmo. Então, tipo assim, não tem como você pensar uma história para 3 livros, mas fazer o primeiro livro ser como se fosse um livro completo e único. Aí fica pouco tempo. É um livro de 460 páginas. Vai acabar sacrificando alguma coisa, né? Aí ele perde muito, sabe? Porque se ele ficasse muito tempo descrevendo os personagens, ele não ia ter tempo para falar sobre o Albino e sobre os 2 plots principais que tem no decorrer do livro. Você falou aí agora, Teseu, a questão do espaço para os personagens. Eu discordo um pouco. Eu acho que ali ele tinha espaço para falar mais dos outros personagens que não foram bem desenvolvidos. A gente teve um momento de flashback ali, detalhando um pouco mais a história de alguns personagens. Do Valen, do Rufus, do Gregor, fala um pouco da história do Ashley. Sim. Mas, tipo, do Kodai não falam um pouco da história do Kodai também, e de nenhuma das personagens femininas ele fala bem da história. Ele fala por alto da história da Elisa, por alto. Não fala praticamente nada da história da Andila. Tudo bem, ela, né, morre ali no início, paciência. E a Nicaela, que vai até o final, você não sabe nada da história dela, basicamente, sabe? Só que ela foi criada no templo de Lena e virou clériga, e que ela tem uma filha. Você tem mais tempo pra aquela capitã, né? Aquela pirata. Sim, do que... Exato, era isso que eu ia falar. A única personagem que tem a história, personagem feminina, né? Tem a história desenvolvida é a Izzy, que é a pirata. Exato. Então, eu acho que ele tinha espaço. Tem várias situaçõezinhas que acontecem na história que poderiam ser reduzidas, do meu ponto de vista, lógico, né? Eu não sei como é que foi pra ele fazer isso. Várias coisas na história que poderiam ter sido reduzidas, ou momentos de estrada, ou coisas que acontecem no caminho que ele poderia reduzir pra dar um pouco mais de contexto pra esses outros personagens. Os personagens que eu mais gostei, tipo, nada a ver, é o Gregor. Eu gostei muito dele, porque como ele não tem medo de morrer, basicamente, ele é um cara descontraído. Então eu achei que ele é legal, ele é divertido, e eu gostei do Ashley, que infelizmente saiu. Então, achei também, concordo, achei o Valen mó chato. Apesar dele ser considerado o líder, ele precisa ficar o tempo todo reforçando a liderança dele, dizendo que eu sou o líder, você vai fazer isso porque eu tô mandando. Ele repete isso mais de uma vez. Só faltou comprar um carro esportivo. A gente lembra muito da frase do Tyrion Lannister, né? Quem disse que é o rei, na verdade, nunca é rei de verdade, né? Sabe? E aí ele precisa ficar o tempo todo se reafirmando. Eu entendo que tem alguma coisa de dúvida dele com relação a essa liderança, mas eu acho que ele precisaria mostrar mais essa liderança do que realmente ficar reafirmando ela. Ele, inclusive, eu anotei aqui nas minhas anotações mais de uma vez, as decisões das coisas que aconteceram não foram feitas por ele. Foi alguém que decidiu, a Nicaela que decidiu, enfim, sim, a Elisa que decidiu. Sempre veio de outra pessoa e não dele. Ele só reafirmou aquilo. Isso pra mim não é liderança. Que bom, né? Que eu li outros livros do Leonel antes, igual Flecha de Fogo, que eu achei maravilhoso, o Afgano, e você vê, assim, que realmente, cara, você praticar e você testar, você consegue continuar fazendo, né? Você melhora demais, porque o desenvolvimento de personagem, né, inclusive dessas questões, né, de desenvolver na Flecha de Fogo, cara, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi, cara. E ele, aqui, né, você vê que ele tava começando, então, tipo assim, da mesma forma que a gente colocou quando a gente falou lá da Namina Forna, né, do Sangue Dourado, né, a gente colocou algumas questões,
é importante a gente levar em contexto também que, beleza, é um escritor iniciante, a obra tem seus problemas, né, isso não dá pra passar pano em relação a isso, né, mas levar em consideração o autor também da época, né, pô, 21 anos, cara, 21 anos eu tava comendo terra ainda. Posso fazer um contraponto, Teoro, nisso que você tá falando? Sim, por favor. Eu concordo com você também, só que eu acho que às vezes essa comparação é difícil, porque eu não sei que nível de liberdade que ele tinha pra escrever esse livro. Sim. Entendeu? Por exemplo, eu achei pontos interessantes. A Carol me lembrou do Gregor, eu tinha até esquecido. Eu tenho um carinho especial por Tiatos, porque foi meu primeiro personagem, foi um clérigo Tiatos. Mas não joguei nada de Tormenta mais, foi só isso, pra lembrar. Mas, por exemplo, apesar dele ser imortal, ele tem um medo da família dele, tá ligado? Isso é uma coisa que dava pra trabalhar um pouco mais. A não ser até que ponto ele poderia, por causa da quantidade de personagens. E igual o Teseu falou, era pra resumir num livro só. Então pode ser que seja o problema. Eu acho que a gente tem que comparar com talvez um outro livro que ele tem mais liberdade. Porque aí eu não sei, tipo assim, apesar de concordar com você, eu não sei até que ponto ele tinha essa liberdade nesse livro. Uma coisa que eu percebi, que não sei se vocês também sentiram isso, que ele parece que ele estava escrevendo sobre algo que ele gostava, que o cenário, então ele queria descrever muita coisa, e por descrever muita coisa, ele esqueceu de descrever outras coisas que eram tão importantes quanto, tipo de questão de cenário e ambientação, ele descreve bastante, e talvez ele tenha se perdido no tempo dos personagens. Ou como o Felipe mesmo reforçou, a gente não sabe o quanto de liberdade. Eu sei que ele tinha liberdade criativa para falar o que ia ser a Tormenta, mas ao mesmo tempo essa liberdade criativa ele tinha que pedir autorização pro Trevisan, pro Saladino e tal, se eles concordavam da Tormenta ser isso, a Tormenta ser aquilo. É porque já vinha de um cenário que estava estabelecido de alguma forma por causa do sistema. Já tinha o Holy Avenger também, se eu não me engano, na época. E tem personagens que personagens tanto desses outros editores, né, o Saladino, o Trevisan e tal, que personagens jogavam, que eles jogaram em RPG, quanto personagens que eles já tinham criado lore antigamente. Sim. Então, e tipo assim, e por mais que tenha essa liberdade, isso que o Felipe falou é muito relevante, porque assim, beleza, tem essa liberdade, gente. Eu tento me colocar no papel do Leonel, escritor iniciante. Pô, eu tenho que fazer algo que vai ficar legal e vai agradar eles, ao mesmo tempo que eu não posso regaçar o cenário, não posso estragar esse cenário. Então, tipo assim, existe essa liberdade. Mas assim, ele tava pisando em ovos aí, sabe? Exato. Então, cara, isso aí, né? Beleza. Uma coisa é você dizer, outra coisa é você... O Leonel hoje, realmente, se ele colocar lá, tudo assim, ele tem esse background que foi estabelecido. Mas o escritor iniciante na época, cara, é uma relação hierárquica de poder, né, que é muito desigual. Então, no final do livro tem até os e-mails ali que ele vai falando, então, gente, eu pensei em colocar um personagem desse tipo. E aí os outros falam assim, que tal se você colocar isso? Então, é uma liberdade assistida, vamos colocar assim. Deixa eu fazer até uma pergunta pra vocês, porque eu não li Hrolfgar, né, por causa quando vocês leram aqui, eu tava com uns problemas familiares, não pude participar. Ali também teve uma adaptação de uma obra pronta, porém, né, foi um pouco diferente, né? Foi um personagem histórico que surgiu na campanha de RPG, né, do Nerdcast. E ele escreveu isso. Ele criou numa obra, mas acredito que ali ele tinha mais amplo para descrever. Vocês perceberam dificuldade ali também ou não? Não, muito diferente. No Hrolfgar, ele já tinha um mundo, né, criado, tipo o continente, os países e algumas cosmologias feitas, como o São Arnaldo e etc. O Zami também. Mas como ele escreveu no passado, ele tinha muito mais liberdade, né? Claro, ele tinha que fazer o Hrolfgar ser um grande herói e tudo isso, mas ele tava mais livre. Tem personagem feminina que ele descreve lá, é uma vilã, né? Mas é uma personagem feminina. Sim. Não, mas era justamente isso que eu ia falar, pegando um gancho do que vocês disseram. Eu li esse livro, encontrei muitas coisas que me incomodaram. Pra mim, ele engatou só do meio pro fim, mas que bom que não foi o primeiro livro dele que eu li. Que bom que eu li o Hrolfgar antes, que bom que eu li a Flecha de Fogo, que é um livro foda. A personagem mais foda da Flecha de Fogo quer dizer, bem mal. Quem leu vai entender, não vou dar spoiler, porque não leu ainda. E aí eu vejo que ele evoluiu muito no próprio estilo, e é por isso que eu enxergo com um pouco menos, como se fosse possível, um pouco menos de julgamento, porque eu acompanhei, vi outros livros, e eu sei que ele se desenvolveu o próprio estilo, que fica muito mais claro nos outros livros, melhorou a relação dele com personagens, com a descrição, com
com... Como é que eu vou explicar? Diálogo? Não, tempo de não é só descanso. isso. Eu não vou conseguir explicar, sem explicar o que me incomodou tanto nesse livro. Mas acho que é melhor a gente ver isso mais pra frente. É um pouco sobre os personagens, mas não é só sobre os personagens, sabe? Uhum. O que me incomodou é mais na forma de contar. Okay. Eu acho que tá dentro daquilo que a gente falou do Brandon Sanderson também, né? Que ele fala muito de aprender Sim. escrevendo, né? A gente percebe. Sim. Pra quem leu Elantris e depois leu, sei lá, Mistborn, você vê a diferença nítida. Pra quem leu Bernard Cornwell, você leu primeiro. A Carol gosta bastante. Eu já não gosto tanto da trilogia do Arqueiro. Pra depois quem lê a trilogia de Arthur, a diferença é gritante. Então, acho que é a prática mesmo. Vai trazendo. Bom, E é isso, né? Pra terminar nos personagens, teve uma cena de interação de personagens que eu gostei bastante, que foi quando a Glórien, né, a deusa dos elfos, e a Alihanna, a deusa dos animais, eles foram lá falar com Oceanos. O que vocês acharam dessa cena em si? Eles tentando argumentar com Oceanos e o Asga tentando intervir no meio, e aqueles 4 deuses gigantescos discutindo um com o outro. Eu achei incrível o que ele fez com os deuses em geral. Porque parece que ali é o espaço seguro dele, né? A zona de conforto dele. É poder viajar numa coisa para além da compreensão. Uhum. Eu gostei da forma que ele descreve os reinos dos deuses, porque mostra muito de como eles são e do que eles representam. Eu achei muito, muito legal essa parte, porque além de ter mais de um deus e eles estão interagindo de formas diferentes, é um pouco de mostrar que eles têm as próprias motivações e que apesar deles, tipo a Glórien que tá fazendo todo esse auê porque ela tá perdendo os filhos dela, é tudo muito egoísta. Tô me segurando pra não dar spoiler dos outros livros, cara. Aí, ó. Segura o periquito. Felipe, você que... Não sei se você vai lembrar, mas acho que talvez uma das cenas que você deve ter mais ficado interessado foi quando o Rinin, né, que é o deus da trapaça, ele tenta convencer os deuses, que ele começa a narrativa dele lá de manipulação. Uhum. Essa parte foi bem... Falei, pô, Foi o Felipe maneiro. acho que vai gostar dessa cena, porque é bem o Varys, assim, bem a pegada que ele gosta de usar mais a lábia do que só poder por poder ou alguma coisa assim. A força do Miguel. Cara, essa questão dos deuses, ela me dividiu opiniões. Com a relação dos deuses entre eles, eu gostei bastante, porque o Walter falou, bebeu muito da inspiração dos deuses da mitologia grega, né? Uhum. E esses deuses assumem arquétipos bem claros, né? Deus da trapaça, então você tem o deus da morte. Então isso aí, né? Tirando o lado filosófico da torre, trazendo para o RPG, isso eu achei legal, essa parte que você falou, né, do deus. Essa conversa entre os deuses ali com oceanos, toda a descrição do cenário ali, que eu achei bem foda e tal. Agora, pensando, né, no RPG, eu não gosto da influência direta nos deuses, nos personagens. É a mesma coisa do mestre tirar a agência do jogador, pra mim. Tipo assim, tava escrito que a tormenta teria que existir, então nada que aqueles personagens fizessem poderia modificar, pelo menos nesse livro, tá? Não sei como vai acontecer nos outros. Uhum. E parecia que, tipo, o que eles estavam fazendo iam levar aquilo, entendeu? Então é a mesma coisa do que quem joga RPG e joga uma aventura pronta, né? E você não consegue mudar ela. Às vezes o mestre não talvez por falta de experiência ou qualquer motivo, não consegue ajustar isso. Então eu senti isso, que, por exemplo, pensando aqui esses personagens como jogadores, que eles não tinham agência, que eles estavam correndo uma missão que, convenhamos, é uma missão bem boba, né? Sei lá, vão matar o cara, eu tenho que matar um cara. O cara foge dos caras, os caras atravessam o continente, não sei o quê, e fala, gente, quanto que nós estamos ganhando aqui? Compensa ou não Valendo compensa? a pena. Sei lá, vale a pena? A quest começa com o grupo sendo mercenários e no final, tipo assim, é o orgulho, né? A gente tem que pegar esse cara porque a gente tomou um sacode dele a aventura inteira. A gente vai até o inferno buscar esse cara. Não foi uma ideia muito inteligente. Esse é o meu incômodo com o cenário, tá? Pessoal fã de Tormenta, não me matem, mas meu incômodo com o cenário de Tormenta é esse. Porque sempre que eu li e tal, eu percebi a participação direta dos deuses ali. E eu, como jogador, percebo que às vezes eu não posso ter tanta influência. Por exemplo, o D&D atualmente, né, depois das tretas lá da magia lá, reduziu bastante isso. Então eu tendo a gostar um pouco mais nesse sentido. A única coisa que me incomodou com relação a isso, mas a interação entre os deuses ali, eu achei bem legal. Então eu fiquei nessa dualidade aí. Pra quem tá escutando a gente e não conhece tanto, assim, do Tormenta, ele bebe muito das versões mais antigas do D&D, onde, tipo, você tinha que mesmo que seguir os preceitos dos deuses, que senão você recebe algum tipo de punição ou perde seus poderes. Então, se você segue a deusa da paz, você tem que ser pacífico o tempo inteiro. Se você cometer alguma coisa fora
daquele anatema, você vai perder seus poderes ou vai receber algum tipo de punição. Se você segue o deus da guerra, você tem que sempre guerrear e tal. É interessante, mas é uma coisa limitante ao mesmo tempo. Você ganha isso quando cria o personagem, então a pessoa já tá ciente do que ela pode e não pode fazer. Então, quando ela tá escolhendo a divindade dela, ela já tá meio que escolhendo o alinhamento do personagem, vamos colocar assim, pra quem conhece os outros cenários. Mas, tem o seu ponto negativo também, como o Felipe disse. Não, mas tipo assim, essa questão do anátema, do código de conduta, eu acho muito massa, né? Eu entendo, assim, que o problema mesmo seria realmente essa questão de não ter pra onde fugir, sabe? O destino já está escrito, sabe? Você só tá vendo o que vai acontecer. Isso, pelo menos pra mim, quebra um pouco a tipo assim, velho, pra que eu, sabe? Pra que eu vou ler se eu já sei o que vai acontecer, sabe? Eu sei que vai dar merda no final. Então, cria um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho interessante que, só uma curiosidade, né, eles perceberam essa problemática também, que estava acontecendo muitas vezes na lore do D&D, né, e aí tem o evento lá do Forgotten Realms, que é o Sundering, né, que é essa questão dessa separação da magia e tal, que é muito massa. Exato. E você falou do negócio do destino, eu lembrei de uma coisa que eu tinha notado também. Eu senti algumas referências a Cornwell ali, e se eu não me engano é o próprio Gregor que fala o destino é inexorável. E isso é uma Veio o Merry na cara, né? Isso é uma máxima das crônicas saxônicas. O Uhtred repete isso absolutamente o tempo todo. O destino é inexorável. Mas o Merry também fala, né? Então o Cornwell também tá muito garrado nisso. E aí ele tem outra questão também que ele fala, que tem na história que me remeteu bastante a Cornwell, mas eu não me lembro agora. Mas essa coisa do destino inexorável eu achei interessante pontuar. Seguindo então, a gente já até pontuou bastante coisa, não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem citar. Ritmo e narrativa, tivemos mais críticas, né, do que elogios, mas tem mais alguma coisa que vocês querem pontuar sobre o ritmo e a narrativa do Leonel? Eu vou pontuar aquilo que a gente tinha conversado antes de começar aqui. Pra mim a história se arrastou até o momento em que eles derrotaram, entre muitas aspas, o Albino a primeira vez. A história se arrastou até ali. Dali pra frente, ele, acelerou. Dali pra frente eu enxerguei um pouco mais do Caldela que eu já estava acostumada dos outros livros. Até ali, eu achei que foi muito lento e que teve pouco desenvolvimento, assim. Pontuou coisas da história. Não, eu discordo, hein? Sério? Pontuou coisas da história e depois, pra mim, é que ele acelerou no ritmo dele. Exato. Sei lá, minha percepção. Eu achei o contrário, eu achei que foi muito rápido, mas não teve profundidade. A gente discorda um ponto, né? Eu achei que foi... Como o Teseu... Depois que o Teseu falou pra mim que era pra ser mais livros, ele quis resumir num só, aí pra mim já não, nem faz críticas. Aí acho que nem é problema do autor, é problema da edição. Sim. Sei lá. Então aí, eu achei corrido, tipo assim, sei lá. Eu não sei, eu tenho tentado gostar mais dos períodos de transição. Tipo assim... Igual, por exemplo, coisa que eu reclamei do filme de D&D, dando spoiler, tá, galera? Quem viu o filme... Nem vou dar spoiler, não. Quando os personagens saem de uma missão pra outra, né? Eles já cortam pra lá. Exato. Então, esse trajeto, o inteirinho ali, que é interessante pra você desenvolver o personagem. E a gente vê muito isso, por exemplo, no Senhor dos Anéis, a gente vê isso a gente vê muitos livros do Cornwell. Então, tipo assim, tudo bem se você for fazer uma coisa, né, mais leve, mas negócio que você tem que cortar. Acho que foi aí que ele cortou por causa dessa questão do livro. Então aí eu não consigo mais criticar tanto, porque se foi questão editorial, aí o autor tem que se virar nos 30, né? Sim, no caso a minha percepção foi, assim, geral, não necessariamente por causa dele ou por causa da edição, mas a percepção que eu tive foi essa, que o ritmo é muito diferente da primeira parte pra segunda parte. Uma coisa que me incomoda nesse ritmo, assim, foi em algumas partes que eu senti que tava engrenando, que eu queria ver o que tava acontecendo, ou alguma cena, e ele, tipo assim, ele só contava o que aconteceu, sabe? Talvez pra resumir. Não sei se é uma questão até de ritmo, mas, por exemplo, tem uma parte que eles estão no castelo lá fazendo a invasão. Falei, nossa, que legal, eles vão invadir o castelo e tudo mais. Tava muito massa. Aí do nada eles falam assim, e aí o Ladino vai contando suas mentiras e convencendo a todos. Pô, velho, eu queria ver ele contando qual mentira que ele contou. Aquela máxima, né, do não conte, né, mostre. Então, velho, eu falei, putz, mano, ele deu um saltão aqui, velho, sabe? Tipo assim, aí eu fiquei, velho. A gente acabou esquecendo de citar, mas um dos personagens que são bem interessantes quando tá no ponto de vista dele é o Albino, né? Que ele é um cara que tá conhecendo o mundo. Você vê que ele é né? Você entende que ele é tipo um alienígena, porque ele não é dali, pelo menos ele não é daquela região, porque você sabe que ele tá aprendendo tudo, ele tá aprendendo a linguagem, e ele fica falando,
Então essas criaturas, eles fazem assim pra se comunicar um com o outro. Então é assim que as fêmeas agem quando elas estão interessadas no macho, tipo umas coisas sempre... Um observador mesmo. Tem que bater palma, viu, Teseu? Isso é muito legal, cara. Porque, tipo assim, ele colocou o personagem de orelha no vilão, cara. Isso é muito legal, velho. É verdade, é verdade. E o vilão, ele faz coisas totalmente antiéticas, só que, tipo, ele é o famoso cientista louco, né? Tipo, eu tô pesquisando sobre órgãos, então eu quero ver um órgão. Eu vou pegar a pessoa na minha frente e vou abrir ela e vou estudar os órgãos dela. Eu vou abrir. Como é que faz um rei? Eu vou abrir. A cena do rei, gente. Meu Deus. A cena do rei, ela é... Não, tem uma coisa ali, cara, tem muita coisa ali que, tipo assim, cara, beleza. Sabe, usa o véu da RPG, sabe? Não precisava eu sei que tem coisa lá que, de certa forma, é até um pouco gratuita, mas eu entendo a motivação do Leonel falando sobre a Tormenta, descrever aquilo como se fosse uma coisa banal. Tipo, em vez de eu falar que o cara abriu a barriga da mulher pra ver o feto, eu vou descrever, porque essa criatura, ela... Porque eu sou sádico. Isso. É porque essa criatura, ela vai fazer isso sem pensar em moral e ética. Ela só quer ver. Então ela vai arrancar aquela criança dali. É complicado você saber até que ponto você deve e não deve usar o véu. Sim. Mas eu sei que a ideia do Leonel sobre a Tormenta era ser realmente uma coisa chocante e algo diferente do que a gente é. Então, ética, moral, esse tipo de coisa não teria. Porque fazer algo alienígena, né? Como ele descreve, essas criaturas já estão além disso. Elas estão até além do tempo. Elas já dominaram os deuses. Eu não sei o que foi citado no primeiro livro, o que foi citado em outros, mas, tipo, eles estão no ápice da evolução da sociedade deles. Eles têm aquele conceito tipo de falange, né? Que eles são vários, mas ao mesmo tempo eles são uma criatura única. Então, tipo, é uma coisa muito... Bebe muito do Lovecraft, mas... Isso! Eu ia pontuar. Só que é algo melhor. Acho que a gente pode trabalhar isso depois. É o Lovecraft se tivesse sido feito bem feito. Tem uma citação que eu vou colocar, que ela é do terceiro livro, se vocês permitirem mais pra frente. Mas assim, ela não é um spoiler e é quando ele tá descrevendo algumas criaturas da Tormenta. Cara, comparado com o que o Lovecraft faz, velho, é um tapa na cara tão grande, mano. Não, só antes de você falar sua citação, deixa só eu pontuar que quando eles chegam lá a gente tá indo e vindo na história, né, gente? A galera que tá... Mas é assim, por isso que eu falei, o micro... É assim mesmo. O micro resumo é o micro e aí depois a gente começa a expandir com as curiosidades. Quando eles chegam no mundo do Albino, que ele começa a descrever o lugar, a cor, a sensação, ele cutuca o dedinho lá no Lovecraft e depois ele traz um pouco pra realidade do tipo, eles não conseguem identificar bem a cor, mas aí a mente encontra uma forma de equilibrar aquilo pra que eles enxerguem de alguma forma, pra que eles não enlouqueçam, né? A mente encontra uma forma de adaptar. E aí eles traduzem como um tom avermelhado. E é o que o nosso cérebro faz, certo, Theory? Quando ele vê algo que ele não consegue identificar, ele busca um padrão conhecido e aproxima isso daquele padrão. Por isso que tem essas imagens, ilusões de ótica que você acha que ela tá se movendo, ou a imagem é azul, mas você tá vendo ela dourada, que é aquele caso do vestido lá que ficou muito famoso há uns anos atrás no Brasil. Essa ideia de, entre aspas, a mente bloquear algo e tudo mais, né, é um mecanismo que, principalmente na época do Lovecraft e tudo mais, bebeu muito da teoria de mente que existia na época, né? Que era uma psicanálise muito forte, né? A psicanálise, principalmente a freudiana ali. Eu adoro. Não é muito minha área e tudo mais, mas que tinha essa ideia do inconsciente, né, e que aquilo que é insuportável, que eu não consigo dar conta, eu jogo lá pro inconsciente e ele volta na forma de recalque, né, através de outras coisas e de coisas... A Carol pensou a mesma coisa que eu. Já imaginei a Valesca Popozuda voltando, assim, batendo na parede e voltando, sei lá. Não, Valesca Popozuda e Freud, cara, estão juntos aí, grandes intelectuais. Mas o mecanismo de recalque é o mecanismo, um dos mecanismos pelo qual o inconsciente ele se manifesta, né? Você vai ter o xiste, você vai ter vários outros. A ideia, tipo assim, é um pouco essa, sabe? Beleza, eu não consigo suportar essa ideia Lovecraftiana, sabe? Uma criatura que é muito maior do que do que eu consigo conceber. Então, eu vou jogar isso pro meu inconsciente e vou tentar e ele vai devolver de outra forma. Isso, o que é o mais próximo possível pra poder eu conseguir não enlouquecer, sabe?
Então tem muito foi isso disso. que eu achei muito legal, sabe? Foi isso que eu achei muito legal, porque pegou alguns conceitos que o Lovecraft jogou nas histórias dele e ele traduziu isso de uma forma que não ficasse só naquela palhaçada de inominável, entendeu? Aproveitando que que a aí a gente Carol- fala Lovecraft, eu fico pistola. A Carol citou esse ponto, eu vou puxar a ambientação, porque tem uma cena que ela é interessante, mas foi muito rápida, que é um pouco antes deles chegarem no mundo do Albino, né, o mundo da origem da tormenta, vamos colocar assim, que é quando eles passam pelo inferno, e o Varen faz o sacrifício final dele, digamos assim, que ele começa a vender os sentimentos dele em troca de informação, mas sei lá, ao mesmo tempo que é uma cena foda, o cara tá tipo, finalmente ele virou o líder, né, ele tá fazendo sacrifício pelo grupo, passa tão rápido, é tão... Exato. Você não sente peso. Ela perde um pouquinho do peso dela por causa de uma cena muito nada a ver que aconteceu antes, que foi de troca de papéis. É verdade, Carol. Assim, eu tô terminando de ler o último livro e não foi citada essa parada de novo e nada. Mas, tipo, e é aquilo. Eles trocam de papel. Pra quem não tá entendendo, eles vão numa parte, uma caverna mágica, digamos assim, e lá eles meio que trocam. O líder passa pra outro, tipo, Passa nem sei pro como Gregor. explicar, mas cada um tem um aspecto, né? Esse é o líder, essa é a irmãzinha, esse é o guardião, essa é a não sei o quê. Aí eles trocam, né? Como se eles trocassem a visão de mundo deles trocassem entre si, vamos colocar assim. Sim. E é muito estranho aquilo. Me veio um paralelo na mente. Eu vou dar um spoiler do Flecha de Fogo. Você leu, Tezio? Não, mas se não for, né, tipo a última linha igual no Rufigano, então, então não vou dar detalhes, não. Quem leu vai lembrar. A cena do templo, que eles vão lá no templo, não sei se você lembra, Carol e Teori. Você precisa explicar qual templo. Eu não lembro. As coisas ficam se repetindo? Que tá todo mundo feliz e tal. Sim. Olha a diferença. Eu acho que essa cena tinha esse potencial, tá ligado? Sim. Se tivesse mais tempo, fosse mais bem trabalhado. Eu lembrei disso na hora. O Teseu citou aí. O Teseu acho que vai lembrar quando você for ler o Flecha de Fogo. Aí. Acho que fazer um paralelo. São coisas diferentes, mas que tem o mesmo significado, sei lá. Mas eu gostei, por exemplo, no início do livro, quando ele fala de ambientação, de world building mesmo, assim, essa questão daquele povo que tem os olhos diferentes e tal, como que a cultura deles é influenciada nessa questão do olho. Eles sempre falam, tipo assim, como que isso muda os costumes das pessoas, né? Tem aquela senhorinha lá, tem a questão de eles verem pessoas com olhos iguais de modo diferente. Então, isso eu achei legal pra caramba, né? Sim. Então, é legal, assim. De modo tem a região geral... do Masato, né, que cita um pouco ela. Pô, o negócio dos minotauros nunca se perderem e eles terem medo de altura, né? Então, assim, tem várias coisas de world building aí, né, que eu, como nunca tendo jogado Tormenta, né, eu não considero que joguei porque joguei uma sessão ou outra, assim, né? Eu nunca não cheguei a jogar uma campanha, uma aventura, né? Vamos resolver isso. Mas assim, eu gostei muito do cenário, sabe? Por essas pequenas coisas, essas pequenas pérolas que a gente vai pegando, sabe? Nessa questão dos deuses e tal. É um mundo muito rico, cara. Ficou mais famoso depois do crowdfunding do T20 e tal, mas pra galera do RPG, assim, que gosta do fantástico medieval, que só conhece D&D e agora, depois de tudo que aconteceu no final do ano, que tá migrando pra Pathfinder, dá uma olhadinha no Tormenta também. Nem todo mundo vai gostar, porque ele é aquele fantástico super-herói, os personagens são extremamente poderosos, mas é um cenário riquíssimo, dá pra você trabalhar muita coisa. Tem uma lore bem escrita, deuses que já caíram, criaturas que já caíram. Tem dragões, apesar de não aparecer no primeiro livro. São interessantes os dragões, cada um deles são bem diferenciados com a questão das cores também, e como que eles se portam, etc. É um mundo incrível. E Assassin, Minotauro, tem Centauro. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o cenário de Tormenta? Foi uma aventura que eu fui jogar. Lá eu era um Quarim, que é os meios gênios, né? São criaturas que são tocadas pelos gênios, que são os filhos da deusa da magia, a Wina. E eu era um mago. Então, tipo, foi esse o primeiro contato que eu tive, assim, com o Tormenta. E por causa disso eu comecei a ler, né? Porque eu sempre ouvia falar, Tormenta é um cenário brasileiro. Tem esse nome, né? Que chama atenção, Tormenta. Aí você vai ver fotos, você vê aquelas criaturas insetoides, toda estranhas e macabras. E você fala, pô, esse negócio é curioso. Diferenciado. Aí eu li um pouco sobre, tanto é que eu já tinha alguns spoilers do que acontece no primeiro livro por causa disso, eu já sabia mais ou menos o que era Tormenta,
as criaturas. Por isso que eu falei, né, pro pessoal que tem medo de inseto tomar cuidado, porque quando os bichos forem descritos, eles vão ser descritos dessa forma. Foi mais ou menos assim que eu tive meu primeiro contato. Meu primeiro contato foi, igual eu falei, foi começo da 5ª edição. Eu tava aprendendo na RPG nem stream, né? Procurei um grupo aqui na minha cidade, né? Foi até então que eu conheci o Sérgio, não sei se o Sérgio tá aí no chat. E eu achei esse mestre e tal, e ele acompanhava muito o cenário de Tormenta, né? Nas lives lá e tal. Mas ele não gostava muito do sistema do Tormenta 1, né? Não sei se é o T20 aí. E, então o que a gente fez? A gente jogou no mundo de Tormenta com a 5ª edição. E foi meu primeiro personagem, foi o Clérigo de Teatros. Aí, inclusive, ele morreu na segunda sessão de jogo. Olha só, ele voltou? Voltou. Ah, tá. O que tá acontecendo? Porque tem um rolê que é tipo o que a gente viu lá no... Olha o paralelo que eu vou fazer, segura essa. Que a gente viu lá no Sangue Dourado, que tinha uma morte definitiva nelas, nas guerreiras, da mesma forma que tem com o Paladino de Tiates. Cara, é verdade. Uma morte definitiva pra ele. Explodir a cabeça de alguém, pelo menos. Nossa, é verdade. Morte definitiva. Eu sabia que tinha isso em algum lugar. É no Sangue Dourado, velho. Viu? Falando nisso, eu lembrei. A cena que os dois paladinos se encontram, aí um olha pro outro, 17. Aí o outro, 19. Aí na hora que você vai ver, eles estão contando quantas vezes eles morreram. Muito Quantas bom. mortes. E você, Teori, qual foi o seu primeiro contato com Tormenta? Foi a Flecha de Fogo, eu acho. Nunca tinha lido nada sobre Tormenta. Foi lendo a Flecha de Fogo. Caraca, começou na pedrada, né? Eu comecei bem, acho que foi uma das assim. melhores partes. A origem da Tormenta e a guerra lá dos elfos com os globinoides são aspectos bem importantes pro cenário do Tormenta. Sim. O meu primeiro contato, gente, com o cenário de Tormenta foi com Holy Avenger. Eu achei muito legal na época, porque era uma HQ, um quadrinho, sei lá, não sei se dá pra considerar como mangá, eu acho que não dá pra considerar como mangá. Pode considerar, porque o cônsul japonês chamou de mangá quando o Holy Avenger foi premiado lá no Japão. Então, tipo assim, se o cônsul considera... Assinou embaixo, então beleza. Mangá. Foi o meu primeiro contato e eu achei muito legal porque era uma história de fantasia brasileira, criada por brasileiros. Enfim, eu adorei Holy Avenger, a gente tem em casa todas as revistas. Por isso que foi muito legal a gente começar a ler sobre Tormenta. E eu só comecei a ter vontade de jogar mesmo depois que eu li. Não o Holy Avenger, né? Depois que eu comecei a ler os livros. Mas é legal a gente ter... Mesmo que, tipo, esse livro seja o primeiro, mesmo que tenha as questões que o Felipe falou dos deuses, de tirar um pouco da agência do jogador, eu acho que é notável o tamanho do cenário e ele ser um produto brasileiro, assim, muito, muito bem construído, muito interessante, rico, sabe? É isso. 3D&T, o pessoal tá falando da revista Dragão Brasil aqui, e 3D&T eu lembro que eu sabia algumas coisas de Tormenta por conta no 3D&T tinha umas vantagens e outras coisas que você pegava que estavam relacionadas a um mundo de Tormenta do Império de Jade também. Antes começou, né, o Tormenta, eu acho. Isso, então lá atrásão, né, mas assim, só coisas por alto, sabe, nunca tinha aprofundado não, foi com Flash de Fogo que eu aprofundei mesmo. Aproveitar, eu não tô conseguindo acompanhar a live hoje, mas aproveitar e jogar a pergunta pra galera também. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o cenário de Tormenta? Boa. Citaram aqui Dragão Brasil, que o Tere falou aí, né, na revista. Tem mais de 100 edições, é uma revista bem famosa pra galera aí do início dos anos 2000, anos 90, ali a segunda metade. A gente tem algumas em casa também. Foram 106 edições, uma coisa assim. Ela continua hoje no formato digital, sim, né? Ela era mensal, se eu não me engano, até hoje acho que ela é. É bacana. O livro tem 3 núcleos principais, que pelo menos que eu me recordo, que é o Grupo do Inferno, né, que é o nome que o grupo do Valen Island se denomina depois, né? O Albino e os deuses, focado mais na glória, em pedindo ajuda pros outros deuses pra trazer a tormenta. Que dá a entender que é tipo como se fosse uma forma dela se vingar do Ragnar, né, que é o deus dos goblinoides que tava dizimando a civilização dela. Nossa, isso é muito legal. E de alguma forma, na cabeça torta dela, a tormenta destruir metade do mundo ia ser bom, porque aí ia destruir metade da galera dele também. Ó, Zanda, velho, essa é a deusa, acho que ela é a deusa mais energúmena. Olha ele repensando. Eu achei que ele já tinha caído, eu falei, que isso? Não, eu tava pensando no como xingar ela sem ser um babaca. É a mais energúmena que... Nossa, só piora, cara, que raiva. Só piora. Mas tipo assim, cara, o que eu acho interessante é ela tem essa dor gigantesca que pra quem leu o Flecha de Fogo, cara, você compreende, velho, a destruição
Cara, mas, cara, é muito louco isso, né? Porque, eu não sei pra vocês que já leram, assim, mas quando ela fala dos goblinoides matando, né? Eu tenho a perspectiva também dos globinoides em relação a essa matança toda. Então, tipo assim, cara, é um negócio, é muito doido, né? Sabe, um lugar, todo mundo tá errado, sabe? Guerra, né, pai? E eles vão descrevendo que ela vai sentindo, né, cada morte. Aí quando ela tá lá pedindo ajuda do oceano, ela cai de joelhos porque ela sente, aí o Leonel narra, mais um morreu. Caiu, e mais não sei o que pereceu. Cara, é incrível. É muito legal a relação. Eu gostei bastante mesmo desse núcleo dos deuses, assim. Sem entrar em detalhes sobre características dos... Não das características, mas da forma que são contadas sobre os personagens. Mas a estrutura, assim, da relação dos deuses, do poder deles, do tamanho do reino deles, eu achei muito legal a forma que ele conta. Advogando um pouco pra Deus aí, não sei as cagadas que ela vai fazer, mas imagina você sentindo uma dor frequente todos os dias, você acaba meio que enlouquecendo, né? Mais ou menos o que é uma tortura, né? Exato. Então tem esse lado dela também. É por isso também. que, não, faz sentido ela chegar a essa conclusão louca de que destruir metade do mundo pode ser uma solução pra vingar a dor dela, porque ela tá completamente fora de si, e isso faz sentido. A ideia é ruim? Mas faz sentido pra cabeça torturada dela. Não teve gente que colocou um monte de judeu e nos negócios aí. Então. E muitos deuses concordam com ela, né? Porque ela vai pedindo ajuda e vai todo mundo. Aí, caramba, até esqueci o nome agora. Aí Lahana ajuda, o Nimbi concorda, o Oceanos depois concorda. E você vai vendo que a maioria dos deuses quer que a tormenta, que essa tempestade... A Thanatos, a deusa do conhecimento, cara. Mas a deusa do conhecimento, para ela, faz, entre aspas, faz sentido, porque ela já tem conhecimento total e vai chegar uma coisa que vai fazer algo que ela ainda não sabe o que vai acontecer. Então, e aí a gente volta pra questão do egoísmo dos deuses, sabe? Os piores deuses são os neutros, né? Aí cada um faz o paralelo aí no seu dia a dia, no movimento político aí também, né? O centrão é o pior, é isso que você tá falando? Vamos botar em palavras. Aquela... Bom, a gente já citou também, mas até falou um pouquinho mal, né? A passagem de tempo às vezes não fica muito clara e passa muito rápido, né, Felipe? Ele não chega a citar, tipo, a passagem de tempo que era quando o pessoal, no RPG você se aprofunda, né? Que o pessoal usa pra falar um pouquinho de background e formar alianças, né? Aproximar um personagem do outro, não tem, né? Mas também é uma crítica até, não só pra Tormenta, tá? Mas tem vários livros aí também que tem cenários dessa parada. Aquele momento, eu sempre, até hoje, cara, eu jogo RPG, não tem muito tempo não, sei lá, desde como surgiu a quinta edição, 10 anos, é isso? Não sei quanto tem a quinta edição. 2008, eu acho. Um pouquinho antes. 2014. Até hoje eu nunca tive uma experiência de mesa, e eu tô fazendo minha culpa também, tá? Não tô culpando todo mundo, que eu tive uma sessão de sentar numa fogueira e trocar uma ideia. É sempre uma correria, tá ligado? A gente já forçou isso em algumas mesas. É uma coisa que eu e Ricardo, a gente fala bastante em casa. É a parte mais rica, sabe? Porque a batalha a gente sabe que vai acontecer, a confusão a gente sabe que vai acontecer, ela faz parte do sistema. Uhum. Mas aquele momento de paz, o Teseu vai lembrar. O momento em que o grupo senta numa lanchonete pra tomar milkshake e conversar, até o mestre spawnar uma criatura pra matar todo mundo, né? Aí são, né? Aí é outro porém. Mas a gente teve aquele momento de trocar entre os personagens e conversar, aumentar o vínculo entre eles, né? E realmente isso falta. Porque essa é a parte boa, né? Por mais que a pessoa, sei lá, escreva 40 páginas de background, teoricamente só o mestre leu. Então, o momento de você mostrar quem é o seu personagem, como ele age, como ele pensa, é nesses diálogos que tem, né? Exato. Não só interação com o NPC, mas entre os personagens mesmo. De sentar, conversar, falar um pouco, talvez falar do trauma, se for um momento propício. Uhum. Fazer seu personagem linkar o seu background com o do outro, pra eles terem um objetivo em comum. Eu sinto muito isso, por exemplo, o movimento do Varys ter saído ali, grande parte foi isso também. Tipo assim, não faltou minha parte alinhar objetivo e tal. Às vezes não teve oportunidade também, por N fatores aí. Mas eu tirei muita lição, principalmente dessa mesa aí, do que fazer e do que não fazer. Então eu tento buscar, mas até hoje não tive essa oportunidade, porque também depois disso eu não joguei mais uma campanha longa. Tô querendo jogar uma campanha longa justamente por causa disso. Quero fazer um background do personagem de 3 linhas e seguir o que tiver. Jogar ele no mundo e esperar o mundo moldar ele, né? Eu tô jogando um West Marchas com a galera de um outro servidor lá. E, né, é o West Marchas, né? Cada sessão é um grupo diferente. Mas sempre tem esses momentozinhos assim que a gente começa a aprofundar um pouco os personagens. Então, meio que
a gente já sabe as motivações de alguns personagens e tal. Tem que ter esses momentos de barriga, vamos colocar assim, pra dialogar. Mesmo que seja uma aventura pronta, né? Igual era lá no caso da Rhyme, que a gente meio que não tem muito tempo, porque geralmente a aventura pronta ela é uma corrida contra o relógio. E como a gente citou mais cedo, os personagens meio que eles não têm muita agência, né? Vai acontecer aquilo que tá escrito pra acontecer, quer o personagem haja da forma certa ou não. É delicado. O problema ali do Rhyme, pra mim, foi mais spotlight do que tempo. Não culpa nem é do Theory, a culpa é outras coisas. Já sei o que você tá falando e é isso. Bom, algum comentário sobre a passagem do tempo, Theory? Não, eu acho que, como você falou, era por ser 3 livros, eles passam. Tem coisa que eu gostaria de ficar mais, passa rápido, e tem coisa que demora muito e eu queria que passasse rápido, né? Porque tem coisa ali que, nossa, é muito arrastado, cara. Aquela parte deles na Torre da Bruxa, aquilo ali, meu Deus do céu, mano. Meu Deus, eu não aguentava aquilo mais. Mas essa parte é, tipo assim, as descrições do que acontece lá são das torturas. Ali eu enxerguei o Caldela. Nossa senhora, eu fiquei, cara, umas 2 semanas nessas partes aí, porque, meu Deus do céu, velho. Gostei. Sei lá, vai de pessoa, isso é muito particular, então... Particular. Mas acho que não foi a forma certa, talvez ele não teve tanto tempo, não dá pra falar a forma certa porque a gente não sabe o que ele escreveu e o que foi editado, né? Uhum. Ou o que foi cortado, mas foi um dos momentos que ele teve tempo pra tentar trabalhar o passado dos personagens, né? Não acho ruim, não. Mas... Não acho ruim, não. O que eu tô falando é que, assim, o ritmo, eu acho um ritmo tranquilo, sabe, do livro, de modo geral. Até porque eles fazem as intermissões entre as cenas do Albino e as cenas dos deuses, né? Então isso acaba, muitas vezes, criando aquele ritmo de, sabe, dá tempo de respiro. E aí você consegue continuar. Então, não achei ruim o ritmo porque do livro. um é uma caçada, o outro tá descobrindo e a outra tá agregando pessoas pro grupo dela, né? Você citou o Teseu do Albino aprendendo, não sei se... pra mim vem à minha mente aquele filme 13º Guerreiro, quando ele tá aprendendo a língua lá, tipo assim. Não sei porque que veio essa imagem na minha mente, tá ligado? Tipo, acho que é uma cena do filme, se você aprender um novo idioma, muito da hora. Tipo assim, o cara vai aprendendo, vai escutando aquelas palavras esquisitas e depois começa a entender uma sílaba, começa a entender a outra, o que vai ver, você vai entendendo. Vai linkando na cabeça, né? Falando nesse negócio de aprender, a primeira vez que ele teve contato com a escrita foi com aquele casal que ele matou, né? Ele invadiu a casa do casal, era um senhor e uma senhora, e o Albino, né? E aí, aquela cena, pra mim, eu tô puxando uma ceninha do nada, assim. Ela foi triste pra caramba, mas foi muito bonita, porque eles estavam usando a ignorância do atacante pra poder se despedir através da escrita ali, que o cara não conhecia, né? Tentando planejar pra pelo menos um dos dois se salvarem e se despedir naquele momento. Aquilo assim, foi fundo no coração, me deu tanta tristeza. É por isso que eu acho que teve problemas mais de limitação dele, entendeu? Tem muita sementinha pronta ali que poderia florescer, que não teve. Às vezes também pode ser falta de experiência, né? Tô linkando aqui, mas por isso que, engraçado que eu terminei de ler esse livro, eu odiei o livro, tá ligado? Odiei assim, fundo do coração. Mas como eu li ele rápido, eu tive tempo a refletir. Essas coisinhas foi ressaltando. Eu achei que eu ia vir cá bater nesse livro, eu acho que eu tô mais elogiando do que batendo. Terminou o livro querendo matar todo mundo. É igual o livro da Roda do Tempo, que a gente começou elogiando e só falou mal. Aí deu. Sim. É o efeito tem contrário. muitas falhas, né? Mas tem muitos pontos bons também no livro. Sim, falei do que mais me incomodou. Então vamos para o plot, que talvez seja o que você queira falar sobre o que te incomodou. Eita! Mas fala aí, Carol, que suspense é esse? Meu Deus! Para. Depois dos comerciais. No próximo episódio, no próximo livro, eu conto. Não, eu já falei um pouco por alto sobre o que mais me incomodou, na verdade. E é uma coisa que tá presente no livro inteiro. É uma questão muito... Eu acho que misógino pega muito pesado. Misógino machista. Pega um pouco pesado. Mas assim, as descrições que são feitas sobre mulheres ou todos os xingamentos que são direcionados para mulheres são todos sexuais. A mulher, ela, em mais de um momento, mais de uma pessoa xinga uma mulher de prostituta. Isso acontece o tempo todo no livro. Lógico que eu vou reparar porque isso é uma coisa que me ataca pessoalmente. Então, em vários momentos, ou as mulheres são diminuídas a função de parceira, ou elas são diminuídas a essa questão sexual. Me incomodou o fato de botarem a Andila com pouca roupa, justificar sem vergonhamente que é porque ela veio de um lugar frio, né?
Não faz sentido, né? Tem que ser o contrário. Sabe? Me incomoda que as pessoas todas enxerguem a Nicaela, mais de uma pessoa enxerga a Nicaela de forma muito, não dá pra dizer só sexual, mas assim, enxergam ela dessa forma. No final, quando ela perde os favores da deusa, que foi uma coisa que moveu a vida inteira dela, ela chegou a perder uma amiga pra não perder os favores da deusa, e aí eu entendo por que ela perdeu, e eu acho que foi correto, mas aí no final ela tá tipo muito de boas com isso, agora eu vou ser esposinha, vou cuidar do meu marido, dos meus filhos, tipo, vai contra tudo que ela fez até ali, sabe? E o fato de não dar destaque para as personagens femininas, tudo isso, que tem em vários momentos esses pontinhos assim, muito deixando as mulheres muito sexualizadas. E eu sei que era uma coisa comum na época, e eu sei que hoje ele não faz mais isso nos livros dele, pelo menos não nos que eu li até agora, mas é uma coisa que me incomodou muito o livro inteiro. Não sei se vocês perceberam isso também. Me incomodou na parte da pirata. O Vingador aqui no chat, né, ele falou que, infelizmente, a coisa do RPG é inspirado, que ele foi inspirado. Eu discordo um pouco, porque eu tô terminando de ler Dragonlance e existe um papel muito forte nas personagens femininas lá, tá? Muito forte. Inclusive maior do que os homens. Eu não sei se foi inspiração direta, não. A gente vê, principalmente no segundo e terceiro livro, a personagem El, não vou falar o nome dela, tomando um papel de liderança forte e se desligando do interesse amoroso do personagem principal, sabe? Uma das autoras de Dragonlance é mulher, né? Pois é. Tem isso também. Pois né? então. Já tem ali uma visão diferente da vida. Tem uma mulher também no grupo ali de aprovação, né, de Tormenta, né? Mas assim, é complicado. Me incomodou isso muito na parte daquela pirata, sabe? Tipo assim, basicamente, cara, eles, tipo assim, como que toda a violência que aquela pirata, acho que é Isis, como é que ela chama? Isis, sei lá. Toda a violência que ela sofrendo, então aquilo tudo ali, tipo assim, é algo que me incomodou de modo geral, sabe? É foda. Ela era uma criança, gente, 13 anos. Putz, é foda. Mas o dela, pelo menos, tem recursos pra você ver pelo que ela vai fazer pelo grupo, né? Então ele. Sim. Não vou falar se é certo ou errado, não, mas pelo menos ele usa isso pra negócio. Agora, as outras que a Carol tá falando é meio que de graça, né? É verdade. Sim. É meio que só questão de... Mas eu acho que eu não gostava muito de Tormenta muito por causa disso, Carol. Por exemplo, eu via nas edições anteriores, as figuras dos personagens... Olha, Avenger é só peitos, é isso. Então, tipo, por isso que eu não curtia muito, tá ligado? Tipo, e muito também de cartoons, mangás, coisa que eu não curto bebe muito então. Dessa temática anime, né? Eti e tal, por exemplo. Tem uns animes, cara, que, nossa, meu Deus, a mulher quase sem roupa e aí... Tipo assim, o cara briga, não rasga uma roupa. A mulher cai e rasga a roupa toda. Que isso, Primeira velho? coisa, peitos. Sempre. Cara, é foda. Isso é uma coisa que me incomodou muito. Tanto que era isso que eu tava falando, né? Eu lia um trecho e eu falava assim, nossa, mas que absurdo isso daqui. Por que isso só acontece com a personagem mulher? Por que com o personagem homem? Aí eu respirava fundo. Descansa, militante. Vamos continuar lendo. Não, mas é importante você falar essa percepção, Carol. Exato. Só que chegou no final eu pensei assim, não descansa não, militante. A gente precisa levar isso, entendeu? Reflete, né, o mundo. Se o mundo fantástico daquele jeito existisse, esse tipo de coisa aconteceria, porque já acontece no mundo normal. Imagina se a pessoa tivesse poderes especiais, mas às vezes a forma como é contada, né, tem que saber colocar, né? Eu discordo um pouco disso, Teseu, porque assim, ó, se é um mundo fantástico, eles podem fazer isso de forma completamente diferente. Eles não precisam se inspirar nas merdas que acontecem no nosso mundo, entendeu? E foi escrito quando? Eles não precisam ser machistas, eles não precisam ser misóginos, entendeu? Sexistas. Tem uma grande diferença, tá? Entre você, eu acho assim, tá? E é algo que eu falo quando eu faço sessão zero. Tem uma diferença entre você tratar do assunto machismo, inclusive conseguir problematizar isso, e você ter atitudes que refletem machismo, tá? Então, por exemplo... A gente no Lovecraft, né? Exato, e a gente leu... exatamente Lovecraft, a diferença do... Por exemplo, tem cenas muito pesadas também no livro da Roda do Tempo, não, do Mundo lá, o Pilares da Terra. Né? Sim. E assim, e algumas coisas ele faz aquilo ali, tipo assim, e você vê que, putz, o autor, pelo menos eu senti, tá? Na época, a gente até chegou a discutir isso lá, não parece que ele escreveu, pelo jeito que ele coloca e constrói, de uma forma machista, por exemplo,
sabe? Sim. Então, ele tá meio que problematizando o assunto, sabe? Ele não Então, quer enaltecer a temática nele, só tá retratando. Exato. É o que eu falei de Lovecraft quando a gente conversou sobre ele na época. É diferente você criar um personagem racista pra pontuar e criticar o racismo de você escrever de forma racista. Sim, verdade. Sabe? E foi isso que eu senti. Não foi como se ele estivesse problematizando essa questão de hipersexualizar as mulheres. Foi como se ele estivesse usando isso como uma ferramenta. E foi o que me incomodou. Mas eu sei que ele corrigiu isso pra depois, então, por isso que eu falei, que bom que não foi o primeiro livro dele que eu li, porque eu provavelmente ficaria meio chateado. Tem escrito quando esse livro? 2002. Então não é tão antigo assim, né? Sim. Mas felizmente a gente evolui, né, gente? Não, eu vou falar de data não, porque senão eu posso me perder também, posso magoar pessoas, então... 1932. Não, é porque eu sei que muitas das pautas sociais, apesar delas já serem debatidas desde os anos 90, elas ganharam grande mais relevância global, digamos assim, para as massas que não tinham interesse ou eram diretamente afetadas por aquilo lá por volta de 2010, né? Que foi quando começou a ser mais difundido. Não que isso já não era debatido décadas antes. Mas muito papel das redes sociais, da internet, né? Eu tô falando eu acho que isso ia mudar alguma coisa. Não sei o que passou na cabeça do Leonel, se isso partiu direto dele. A gente sabe que hoje em dia ele não é, pelo menos não nos livros dele, né? E assim, a gente tem toda uma questão de contexto cultural. Eu entendo que isso foi colocado dessa forma, e isso era colocado dessa forma em absolutamente todas as histórias que aconteciam, ou pelo menos na maioria delas, não em todas, né? Eu entendo, mas isso não significa que eu precise aceitar isso, entendeu? Não, perfeito. E tipo assim, é uma coisa, exatamente o que você falou, é uma discussão, né, que eu tô até fazendo um vídeo até mais elaborado, né, pensando no roteiro, sobre essa questão desses temas de pautas políticas trazidos por RPG, que recentemente eu fiz um vídeo lá, e aí, tipo assim, a galera fala assim, mas é fantasia esse argumento, né? Fantasia, beleza, não existe machismo, não existe, sabe? Cara, você pode trazer, pensa bem, cara, é um mundo de fantasia, você pode falar de dragão, você pode falar de qualquer tema, cara, você pode trazer um alienígena, literalmente, foi o que acontece aqui. Por que trazer especificamente essas coisas, né? Porque a gente projeta em tudo que a gente faz quem nós somos, né? Nossas crenças, querendo ou não, tá? É impossível. Testes de personalidade que a gente faz psicológicos são isso, tá? São baseados nesse conceito da projeção. Então, quando a gente coloca uma mancha pra você ver o que você tá vendo, né? Cada pessoa vai ver uma coisa e cada pessoa vê aquilo, né, de acordo com a história de vida dela, né? Então, por que você tá vendo isso especificamente e outra pessoa tá vendo aquilo, né? Então, a gente pode colocar o que a gente quiser, do jeito que a gente fala, e mesmo sem querer, tá? Quando a gente fala assim, isso aqui é machista, a gente não tá generalizando e falando que, beleza, essa pessoa é machista e não pode mudar, sabe? Essa atitude foi machista, tem que reconhecer isso, entendeu? Exato. E tem aquela... Eu não lembro mais o termo psicológico agora, que tem coisas que tá tão inerente na cultura, ou tanto tempo convivendo com você, que passa pro seu subconsciente, que mesmo que você toma consciência que você é ou já foi machista e tenta ir contra isso, tem coisas que você faz sem nem raciocinar que você tá fazendo. Sim, como a gente vive nesse contexto, eu acho que é um exercício diário. Eu tô trazendo a pauta pra dentro do Clube do Livro, sim, mas é um exercício diário, sabe? Todos nós somos machistas, nós fomos criados numa sociedade machista. Eu sou machista também em algum ponto, mas hoje eu tenho muito mais consciência e eu tento enxergar os padrões e apontar eles e mudar eles em mim quando eu percebo. Foi isso que eu vi. Foi por isso que me incomodou, e eu fico muito feliz de saber e de poder dizer pra galera que tá acompanhando a gente também, que dá pra ver a evolução dele nesse sentido também, do próprio autor, sabe? Que é bem como o Theory falou, não é porque a gente cresce nesse contexto que a gente não pode deixar de ser, entendeu? Que a gente não pode estudar, que a gente não pode aprender. Por isso que é legal. É legal ver que começou nesse lugar desconfortável e que evoluiu. Isso é importante. E o legal é que, tipo assim, quando a gente fala essas coisas, a gente vive numa sociedade estruturalmente machista, todo mundo acaba crescendo, aprendendo a ser. Tem gente que se dói muito, sabe? Porque
A pessoa sabe que ela não quer ser machista, a pessoa sabe que ela não quer ser racista. E quando a gente fala isso, que todo mundo é, entre aspas, a gente não tá falando que você especificamente que tá ouvindo, tá se doendo, que você é, sabe? Que a gente não é isso. A gente não tá falando que você teve a intenção. Mas às vezes, né, a analogia que eu geralmente faço é que, tipo assim, sei lá, eu tô num show e eu piso no pé de alguém sem querer. Talvez o pé dessa pessoa já tava machucado. E ela tem uma reação exagerada, por exemplo, né? Mas o pé dela já tava machucado antes, eu não sei, sabe? Então eu não pisei por querer no pé dela, né? Porque tava muito cheio o movimento. Eu não sabia a história de vida dela, né? O pé machucado, entre aspas. Então, mesmo assim, eu pisei e isso causou dor, né? Não foi porque eu quis, né? Mas porque o contexto ali do ambiente favorecia isso, né? É um contexto fechado favorece que eu pise no pé de alguém, né? Num show, por exemplo. O nosso contexto de sociedade favorece muitas vezes esse tipo de comportamento. A gente faz sem querer. Não é porque você quis, sabe? Você é machistão. Não, gente. É simplesmente porque acontece, né? Então, saber disso, entender é importante, né? Exato. Como a Carol falou, é uma briga diária. Não só com machismo, né? Vários outros com tudo. Conceitos e preconceito. E etc. Sim, agora eu tô feliz. Eu botei isso pra fora, eu tô feliz. Obrigado. Então, bom, a gente já tá... E assim, mas é só pra falar, tá? Isso é algo que eu bato muito na tecla aqui no canal, de modo geral, pra tentar transformar o RPG num ambiente mais inclusivo de modo geral, tá, gente? Porque, infelizmente, isso a gente vê um contexto que muitas vezes favorece esse tipo de ambientação, né? Cada absurdo que a gente vê de mesa acontecendo aí, que pelo amor de Deus, né, velho? Já vi cada coisa na época da caneca furada, né, Teori? Nossa senhora, nem fala. A pessoa usa o RPG pra... É uma máscara, né? Você tá na internet e você tá usando um outro personagem. Aí tem aquele conceito da máscara que você não se sente sendo você mesmo. E a pessoa acaba fazendo... É o famoso colocar um óculos escuro se você tem medo de multidão, né? Você se sente protegido de certa forma e... mas na verdade tá dando voz aos próprios demônios, né? É igual a bebida também, né? Tem gente que pode descobrir bebida, né? Então... Exato. A Bebum vestindo a carapaça. A carapaça aí, ó. Mas cara. Bom, o plot a gente já tá chegando nos finalmente, né, da nossa discussão, mas sobre o plot a gente já discutiu bastante, que começa com uma coisa simples, né, um grupo de aventureiros caçando um assassino e a gente descobre que tem deuses por trás e eles estão usando esse grupo de aventureiros pra causar a chegada da tormenta, né, que eles são os culpados, né, de certa forma, porque eles vão lá no mundo da tormenta e aí realmente eles matam Albino e quando eles matam Albino, que é uma dessas criaturas da tormenta, né, eles chamam de Lefeu, essas criaturas. Eu não lembro se esse nome é citado no primeiro livro, mas todo mundo que joga Tormenta conhece esse termo, que é o nome deles. Não tem nenhuma etimologia, até onde eu me recordo, só é Lefeu porque é Lefeu. E como uma forma de vingança, eles começam a invadir Arton, porque eles foram atacados. Não só vingança, mas é o motivo principal. Eles estavam querendo conhecer, porque o Albino, ele é uma coisa meio Goku ou meio Clark Kent, né? Tipo um emissário, né? Não, o Clark Kent depende da origem. Você conhece, que eles mandam para outros mundos para a pessoa reconhecer esse mundo e ver se esse mundo tem algo a oferecer para eles, porque eles estão estagnados, porque eles alcançaram meio que o conhecimento máximo do mundo deles, então eles estavam indo pra Invencível, né? Omni-Man, né? Animação invencível. Exato. E no Arton é engraçado, porque Arton tem um tempo e eles não conhecem o tempo, porque no mundo deles não existe o tempo. Então, pô, nossa, é incrível. Essa parte, assim, meio Lovecraft, meio coisas alienígenas, tem uns pontos negativos no livro, mas essa parte em si da Tormenta me agrada bastante. Tem muito potencial, que é explorado mais pra frente, tanto no cenário em si, quanto nos outros romances. Eu achava que esse Lefeu vinha do francês, né? Lefou, que é tipo meio que o bobo, alguma coisa do tipo, sabe? Eu não sei. Então, quando eu olhei, eu não achei nenhuma etimologia direta do Lefeu, mas é possível. Mas não faz tanto sentido também, não. Tipo assim, porque Lefou, tipo, seria alguém meio bobalhão, sabe? Lefou. Não faz sentido. Quando eu tava olhando, eu não achei nada diretamente do Lefeu. Mas talvez o Leonel, ou se não foi ele quem criou esse termo, tenha... Vamos perguntar pra ele. Exato. Deixa eu só puxar um negócio nada a ver, que eu devia ter puxado lá nos personagens, vocês me desculpem, mas eu lembrei agora, vocês falaram de etimologia, eu lembrei agora. E o Senomar, gente? Quem é esse? Quem? É o Bardo, Senomar. Eu gostei dele, gostei muito dele, velho. O cara trocou de personagem, pô. Tá cansado. Eu não consegui, porque eu tenho uma mania. E lá vem. Eu tenho uma mania, quando eu leio um nome que soa muito estranho
pra mim, eu leio ele ao contrário, pra ver se ele faz algum sentido. What? Aham, entendi o que Entendeu? entendi. O nome eu acho estranho, e aí eu leio ao contrário, e aí ele pode fazer algum sentido. Alguma coisa, ok. Isso. Leiam Senomar ao contrário, gente. Ramones? Nossa! É isso. E o Leonel é fãzaço, tá? Sim. Tem muitas referências. Eu não consegui me desfazer disso. Então, Sério? eu enxergava aquele maluco, e aí pra mim era Ramones o tempo todo. Sério, nossa, Da mano. mesma forma, quando o Albino encontra aquele cara meio ninja, meio... sei lá o que aquele cara era, que o cara leva ele pra conhecer a deusa dele, que o nome dela, ao contrário, é Ritalina. Sério? Nossa, cara, eu não leio isso. Nossa. Desculpa, é que eu sou estranha, desculpa. O nome da Andila faz referência ao personagem ancilar, né? O termo personagem ancilar, por exemplo, que é na teoria literária, né? Que é uma brincadeira com... Isso eu não peguei. Cara, Mas, tipo, eu tenho essa mania, e aí essa mania dificilmente me traz algum resultado. Mas quando eu enxerguei Senomar, eu fiquei assim... Isso... Uma parada que eu tenho que desenvolver, que eu sou falho, é essa questão de nome. Doar mínima. E eu sei que é importante. Eu também. Pra nome, mano. O nome tem que repetir várias vezes pra me entender. Eu tô começando a dar importância porque eu tô lendo aquele livro da Robin Robb, né? Que é o Aprendiz Assassino. E os nomes lá são importantes pra caramba, né, velho? Então, nossa, mano. Então aí, agora eu plantei a semente da discórdia na cabeça de vocês. Toda vez que vocês enxergarem um nome diferente, vocês vão ler ao contrário e vão lembrar de mim. Nossa, cara. Mas geralmente, quando eu vejo um nome diferente, eu invento um na minha cabeça e chamo ele pelo resto do livro daquele nome que eu inventei. Tipo assim, esse aqui vai ser o Bobinho. Aí eu chamei de Bobinho pelo resto do livro, sabe? The Witch eu faço muito isso, tá? Porque tem os nomes em polonês lá. É meio complicado. É foda, velho. Aí esse é a Maga. Aí eu chamo só de Maga. A Maga. Eu tenho uma prática que é, pra mim, se eu gostei do personagem, eu lembrar o nome dele. Então por isso que eu nem anoto. Tipo assim, é pra saber se você gostou dele. Entendeu? Então por isso que eu não lembro o nome nenhum desses personagens aqui. Eu gravo nomes. É isso. Sou muito ruim com o nome na vida real também. Começar a passar para as opiniões gerais e já puxar a indicação. Vamos. Começar pela Carol, na ordem aqui, deixar o último conteúdo que ele já encerra o podcast. Então. No geral, é isso. Eu pontuei as coisas que eu não gostei, as coisas que eu gostei. No geral, eu tô conversando sobre isso antes, né, Tizão? Sim. Eu quero enxergar mais essa evolução, como eu já enxerguei em outros livros que são mais recentes. E eu quero saber mais do cenário, eu quero saber mais dos personagens, conhecer personagens novos. Eu acho que é um cenário muito rico e que pode dar histórias incríveis. E como eu já gosto do Leonel Caldela, eu vou dar esse crédito. E eu vou querer continuar lendo, sim, essa aventura. Então... Tem algumas coisas que não mudam, mas eu posso te garantir que pelo menos 2 personagens femininas interessantes aparecem. É isso que eu posso falar sem muito spoiler. E provavelmente a primeira você vai gostar bastante. Eu quero ler justamente por isso. Pra ver qual é a percepção que você tem de personagem que eu gosto. É uma clériga, aí você vai saber quando ela aparecer. Lembra um pouco a Megan, de certa forma. Minha clériga santa. Que, aliás, tá cada vez melhor. É isso. Tá, tem Mas, enfim. indicação pra hoje? Tenho indicação. Não tem nada a ver com o cenário, não tem nada a ver com nada. Mas eu vou indicar o livro que eu tô lendo, porque ele é fofo e ele foi um pouco de equilíbrio depois do desespero, terror e pânico que foi esse. Eu tô lendo Jardim Secreto. Basicamente uma história infanto-juvenil de uma garotinha azeda que perde toda a família e ela precisa aprender a viver de novo num outro lugar. E ela começa a se interessar pelas coisas da natureza que nunca foram interessantes para ela. E ela enxerga toda uma vida mágica para além das coisas que ela conhecia, sabe? Na natureza, nos animais, nas plantas. E isso faz com que ela mude e faz com que ela mude as outras pessoas em volta dela também. É fofo o livro, é fofo. Eu ainda não terminei de ler ele, mas já fica aí a indicação, porque ele é lindinho. Felipe, considerações, opinião geral e indicação? Cara, esse livro pra mim, igual eu falei, eu mudei bastante a opinião, né? Quando eu terminei ele, graças a Deus, sei lá, nossa, achei muito difícil pra mim. Eu só li ele na velocidade que eu li por causa do audiobook também, então fui lendo acompanhando e tal, na velocidade mais rápida. Mas ainda bem que eu li ele antes, porque eu digerei ele um pouco e tal, e ele
eu entendi que as falhas pra mim, pelo menos ficou que não são só do Leonel, talvez seja mais editorial, talvez seja mais limitação, foi o que eu percebi até pela nossa conversa aqui também, e sabendo também que tanto que o Leonel melhora, né? Esse livro é um exemplo claro aí também de como você pode melhorar com a prática. Se você, por exemplo, quer mestrar RPG e nunca mestrou, fica nessa dúvida aí, cara, mestra a primeira, sua primeira mesa talvez seja ruim, a segunda vai ser melhor do que a primeira e assim vai. Toca pra frente e é isso que eu tirei desse livro, assim. Tem os pontos interessantes que eu gostei, mas eu não gosto muito do universo, então por isso que eu talvez não vou continuar lendo. Eu tenho reduzido a quantidade de fantasia nas minhas leituras, nas minhas vivências, eu tô regredindo pra uma coisa um pouco mais low fantasy. Pelo menos por enquanto eu não continuarei a leitura dele, eu acho. Mas eu acredito que deva melhorar pela experiência que a gente tem pelo Leonel aí. Como indicação, eu ia indicar o Trono de Vidro, do Dragonlance, mas como é o Leonel, eu vou indicar Dragonlance, que eu também estou lendo. Tô terminando de ler o terceiro livro, Os Dragões da Alvorada, que tem muito paralelo com esse livro aqui, eu vi várias coisas, e essa primeira saga de Dragonlance, a gente até fez já o primeiro podcast aí do primeiro livro, né? O segundo ainda não, tal. Acho que é Dragões do Outono, né? Se eu me recordo do nome, alguma coisa assim. Essa última é Dragões da Alvorada, do Alvorecer da Primavera. Não, o primeiro. O primeiro é Dragões do Outono, E a gente também percebe dentro dessa trilogia uma evolução dos Alki, principalmente na parte narrativa, os personagens são bem acertadinhos e tal. Tem coisas interessantes aqui, tem personagem que morre, você achava que não ia morrer. Eu preciso muito reler. Voltas, então... eu gostei bastante, tá? Então a minha recomendação fica a Dragonlance, primeira saga. Bom, eu tô um pouco contaminado, confesso, porque eu já tô terminando o terceiro livro. Eu engrenei a trilogia nesse mês. Melhora bastante. A maioria da comunidade, quando eu tava terminando de ler, eu fui ver algumas opiniões sem spoiler. Eles gostam bastante do segundo. Eu, particularmente, não curti tanto o segundo. Ele é mais fechadinho, mais... Tipo, o núcleo são menos núcleos, e então ele é mais direcionado em certos personagens. Mas o terceiro, pra mim, de longe, é o melhor atualmente. Mas falando sobre o primeiro livro, não é o melhor livro do Leonel, como a gente já comentou, tem muitas falhas, tanto de opiniões, quanto até como o storytelling foi contado. Começou com um plot simples e tem uma transição que às vezes não agrada muitas pessoas sem um background melhor, mas eu indico pra lerem, que pelo menos eu tô gostando bastante do fechamento da história, então vale a pena se for uma temática que te agrada. Tem uns pontos que podem incomodar, como a Carol citou, que é um assunto delicado, e como ela tem o lugar de fala dela, ela pode pontuar coisas que às vezes a gente como homem não consegue enxergar ou acha banal, mas quem já conhece o Leonel dos outros livros sabe que ele é um bom ator, e eu percebi conforme o segundo e o terceiro livro que ele melhorou bastante, diálogo, plot, ambientação, o que ele já era bom continuou, e o que ele tinha dificuldade ele foi melhorando. Então hoje eu vou indicar tanto o livro 2, O Crânio e o Corvo, quanto o terceiro livro, Terceiro Deus, que a gente sabe quem é esse Terceiro Deus por causa do capítulo final ali do primeiro livro, né, que é aquele conto Cálice, que eu acho que é o melhor capítulo do primeiro livro, que é quando tem a conversa dos deuses e eles punem os 3 deuses, né, sobre o que eles fizeram, e mais pra frente a gente entende com mais calma exatamente o que eles fizeram sobre esse terceiro deus. E deixo a palavra com você, Theory. Obrigado aí, galera, por terem me permitido tomar conta desse podcast, e até breve. Leiam A Flecha de Fogo, é isso. Isso aí, galera. Isso vale pra você também, Teseu. Tá. Sim, principalmente porque você gostou da trilogia inicial do Tormenta, né? A Flecha de Fogo amplia muito, velho. Sério, leiam. Eu, de modo geral, falo do livro, né? Gostei, assim, pra mim não é... Tem seus problemas, tem seus pontos positivos. Se fosse um filme, eu falaria que é aquele filme legal de sessão da tarde, né? Mas como é um livro, é aquele livro que você lê, assim, tô fazendo nada, vou dar uma lida aqui, né? Então, principalmente pra quem curte RPG e gosta de entender mais, né? É interessante. Provavelmente eu vou ler os outros, principalmente porque eu tenho mais interesse sobre o mundo de Tormenta, né? E pelo conteúdo aqui do canal também, acho que seria interessante eu dar uma lida depois, mas eu vou fazer isso em doses homeopáticas, né? Eu tenho mais interesse sobre a lore do mundo de Arton, de modo geral, do que no sistema de regras do RPG. Mas é algo que, assim, tem um tempo já que eu tô tentando sanar esse problema aí e aprender as regras, né? Mas farei em breve e provavelmente teremos conteúdo quando eu fizer, tá? Ele bebe muito da fonte do Dragonlance, tem os pseudo-cavaleiros de Solâmia no segundo livro e a corrupção deles, digamos assim. Tem dragões, eu tava, né, conforme eu tava lendo, eu tava comentando lá no Telegram, eu falava, pô, mano, tem um arquimago contra um dragão aqui, cara, é uma luta maravilhosa. Tem dragão contra dragão, tem arquimago e magos contra outro dragão. É bem mais grandioso, mas acho que pra quem gosta de Dragonlance, vai sentir aquele gostinho. É bacana, velho. Então, eu queria indicar, né,
né, como indicação de livro. E um livro que eu li por influência da Carol e do Felipe aí nesse mês, que foi o primeiro livro aí, né, que é o Trono Usurpado, do Dragon Age, né, que é o primeiro livro aí, não entendi nada de Dragon Age, não conhecia nada, e gostei bastante do livro, né, é um livro aí que eles leram, aí eu aproveitei pra ler junto, né, e conhecer mais do cenário, e achei legal pra quem conhece, assim, é o início de tudo de Dragon Age, que eu nunca joguei jogos e tal, eu nunca joguei os jogos, né, mas comecei a entender um pouco mais do cenário e achei muito interessante, então fica aí a sugestão do Trono Usurpado. Já até mandaram no chat, de Dragon Age, tá? De modo geral, galera, queria agradecer vocês aqui, o pessoal do Clube do Livro, por participar. Obrigado, Teseu, por ser o host aí. E obrigado a galera que acompanha no chat e tá acompanhando a gente também depois no podcast editado. Pra quem não sabe, a gente voltou com o podcast finalmente. Já tem lá um podcast, episódio falando do filme que a gente assistiu. Vão ter mais episódios com conversas de modo geral sobre RPG, sobre livros, entrevistas e esse tipo de coisa. E se você tiver uma sugestão, uma história legal que surgiu com você no RPG ou algo do tipo, manda pra gente no nosso e-mail, né, que é dadoscriticos@email.com. A gente vai... sugestão de episódio, críticas, né, críticas no sentido de correções também, pode mandar lá. E é isso, galera. Lembrem-se do apoia-se do Dados Críticos também, que é apoia.se/Dados Críticos. Lá tem alguns apoios que você pode apoiar se você quiser. Tem alguns benefícios que você recebe também. Eu tô terminando de escrever uma aventura, galera, que eu vou soltar lá pros apoiadores, né? Uma aventura multisistema aí, vai dar pra jogar em vários sistemas. Eu vou soltar lá pra eles. Vou fazer o playtest ainda, né? Com a própria galera. Fica aqui até o convite, né? A galera lá do grupo de apoiadores, quem quiser ser playtester dessa aventura aí, vou mestrar ela em breve. Um spoilerzinho sobre a temática? Ambientação, talvez? Sim, a aventura é uma aventura que pega um tropo do RPG, que é o resgate à princesa, né? De um dragão, no Covil do Dragão, e ele ressignifica isso de jeito diferente. Então tem vários plot twists dentro dela aí. Se eu falar mais é spoiler, mas a ideia é pegar isso, né? O resgate à princesa, o grupo tem que resgatar. E como sempre, eu gosto muito da temática de anões, né? Ainda mais porque tô lendo do Eurodeep, então minas anãs e tudo mais, a minha raça predileta aí. Então, muito massa. Resgate à princesa, filme do Mario. Nossa, o Jack Black vendeu o filme, tá? Porque aquela cena dele no pianinho ali... Peaches. Velho. Mas é isso. Beleza, então é isso, gente. Então, confira o podcast, confira lá o Discord de Dados Críticos. Obrigado por essa comunidade. Então, é isso. Obrigado e até o próximo mês, tá? Deixa eu falar aqui. A gente vai ler o próximo livro do The Witcher, né? O livro 4, não é isso, galera? Isso. Livro 4 do The Witcher deixa eu falar a data aqui também, que sempre é o último domingo do mês, às 9 horas da manhã. Posso fazer uma leitura pós-crédito, Theory? Que eu falei que ia ler o negócio dos... Faz aí. Acabei que eu não li. Mas está narrando... Eles estão chegando em um certo local. As partes de spoiler eu cobri com nomes genéricos aqui, então vocês podem achar um pouco estranho, mas eles estão chegando em um local para ter uma reunião. Aí começa. E Gazea, o primeiro Lorde, o senhor da cidade devastada, trouxe a destruição. Era uma encarnação da violência. Seus pensamentos traduziam-se em relâmpagos que varriam cidades, incêndios que molavam continentes. Como todo Lefeu, tinha uma aparência descritível, feita de formas incompreensíveis, direções inexistentes e cores alienígenas. A mente artoniana, no mundo físico ou em reinos divinos, interpretava-o como um gigantesco largato bípede, híbrido com inseto, ostentando olhos de mosca, presas de navalha e uma nauseabunda couraça rubra. E Gazea trazia os vulcões, a chuva ácida, os terremotos. Sua presença devastou as metrópoles, ferveu os rios, esfaleceu as estátuas de cristal. Grasvalite era seu maior rival, o Lorde da cidade, construída para si uma forma humanoide sedutora, uma aparência de tirano brutal, alguém que aceitaria rendição, que recompensaria a lealdade, alguém que apenas mataria seus inimigos. Grasvalite trouxe a corrupção e a raça correram para se degradar. Tomou um dos palácios, modificou-o para uma coisa viva, Lefeu, cheia de vaginas e arame farpado. Abriu os portões do palácio e colocou-se em seu trono, no centro, rodeado de restos de corpos e soldados Lefeu. Abraçou os seres dali, ofereceu-lhes poder, transformou-los em troca. Deu-lhes carapaça insetoides, asas de gafanhoto, tirou-lhes um cômodo livre-arbítrio, presenteou-os com niilismo. Horaziel, o Lorde das Montanhas Sanguinárias, chegou ao reino misterioso, trazendo sua própria área de tormenta. Ele existia como uma fortaleza viva, um híbrido entre castelo e monstro, e carregava seu território dentro de si. Uzariel despejou seus próprios súditos no reino abandonado, evangelistas da palavra Lefeu, horrores já prontos. Dentro de Uzariel haviam as oficinas, os matadouros,
as estruturas corruptas de uma área de tormenta, e elas caminhavam sobre patas insetoides, instalando-se no novo mundo. A Haradak, o Lorde de Lugar X, trouxe sua curiosidade, seu conhecimento, seus estudos profanos. Era um artista da corrupção, fascinado pelos modos artonianos, um especialista no horror. Criou montanhas de desconhecidos esfolados, ainda vivos, devorando e defecando uns aos outros. Criou imensos campos de estrupo, onde os desconhecidos violentavam seus antepassados. Pavimentou estradas com dentes de criança e transformou os lagos em excremento fervente, onde os desconhecidos se afogavam, e acima de tudo, trouxe legião. Fez estátuas de si mesmo, sua forma balofa, com pernas por todos os lados, e uma massa de olhos onde deviam haver uma cabeça. Foi entalhada nas montanhas, nas torres. O último Lorde, Haigeb, o Lorde do deserto, trouxe o vazio. Sua forma, uma gigantesca nuvem de insetos demoníacos. Devorava a realidade e substituía por nada. Onde Haigeb passava, restava um vazio, um buraco no tecido do universo. Haigeb podou o reino, as fronteiras mais selvagens deixando de existir, os habitantes mais resistentes sumindo, continentes desnecessários tornando-se poças de vazio, sem deixar uma lembrança. É assim que o Lovecraft deveria descrever, na minha opinião. Chocado. Eu gostei, cara, porque por mais que ainda fica naquele indescritível, inominável, pelo menos ele deixa isso claro, sabe? Que faz aquela transição, né? Como a gente citou, transforma o que você não consegue compreender em algo próximo das pessoas conseguirem compreender. E todas essas descrições são horríveis. Não, essa não é o primeiro livro, não. Livro. Eu peguei ela por causa que descreve mais os efeitos que eles causam em um ambiente que eles chegam, sabe? Entendi. Mas os nomes irrelevantes, o que eu tirei lá era raças, cidades que eram citadas, que isso sim pode ser spoiler. Entendi. Mas é bem isso mesmo. Isso é que é o surto do Leonel Caldela pra mim. É descrever as coisas de forma perturbadora. Sabe fazer. E fica assim, galera. Leiam. Recomendo. Não é para pessoas sensíveis. Tem muitas cenas que são detalhadas. Todos os livros têm alguma cena com mulher grávida que pode ser difícil de digerir, então cuidado. E é isso. O Leonel tem os seus padrões, né, cara? Sim. Falar de conhecimento. Tem outro que você falou, né, Carol? Qual que eram os padrões que você percebeu? O padrão que eu enxerguei que eu percebi nos 3 livros, tá? Flecha de Fogo, o Rufigano e esse Inimigo do Mundo. As pessoas estão querendo fazer o bem e no final elas estão trazendo a desgraça. Exatamente. Pensa bem, nos 3 livros isso acontece. Sim. Verdade. Nos 3 livros, a última frase são importantes. Eu suponho. A Flecha de Fogo eu não li, não sei. Mas nesse e no do Rufigano, principalmente, a última frase é... Exato. E é isso, gente. Um abraço aí pra vocês. Valeu, até o próximo Clube do Livro. E tchau, tchau, galera. Abraço.